Estamos começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. E hoje é o nosso especial de Halloween. Epa, primeira vez que a gente faz um temático assim de Halloween, né? Primeira vez. Eu acho que é a pandemia. Pode ser. Então, coisas de terror que a gente viu recentemente aí, especialmente 2 séries novas temáticas aí bem interessantes. A primeira é The Haunting of Bly Manor, do Netflix, do Mike Flanagan, que é o mesmo cara do Haunting of Hill House, que a gente já falou aqui antes. E também a nova série da HBO, que acabou agora nos 10 episódios, Lovecraft Country. Perfeito. E além disso a gente vai falar de outras coisinhas antes que a gente viu de terror também. Hoje é só terror. Se você não sabe como é que funciona o Catching Up aqui, geralmente a gente escolhe um tema e vai fundo nesse tema. Geralmente quando um não tá tão inteirado quanto o outro, para o outro poder correr atrás, catch up. Aqui a gente respeita muito spoilers, então tudo que a gente vai falar da série. Se você viu uma e não viu a outra, dá uma olhadinha na descrição do episódio aí, que tem o índice com a minutagem certinho para você passar de um para o outro. E mesmo que você quiser começar a ouvir sobre algum que você não viu ainda, a gente vai começar falando pré-spoilers e aí vai fazer uma sessão de spoilers. Isso nos 2 casos aí, tanto no Bly Manor quanto no Lovecraft Country. É melhor você assistir e depois vir pra cá. É legal, mas também não precisa, se você tá curioso, porque série é um negócio que você precisa se comprometer, né? 10 episódios cada uma, né? Precisa São mesmo. 10 horas não é como ver um filme, é muita coisa. 10 horas é bastante coisa. Então, talvez você queira ouvir aí se vale a pena ou não. E a gente vai falar disso sim. E também vai falar mais a fundo dessas 2. As outras coisas de terror que a gente viu, que a gente vai falar antes disso, não precisa de spoiler porque são mais umas recomendações, coisas mais curtas mesmo. Se você não liga para spoiler, também tudo bem, continua aí. Fica aí. Fica aí. Vamos lá? Posso começar por uma besteirinha que eu tô vendo. Vai, uma besteirinha. Manda. Só pra entrar. É terror. Dizem que é terror. Mas não dá pra... Eu não sei te dizer. Uma série nova do Hulu, baseada em quadrinhos da Marvel. Eita, mais uma. Eu não tinha a menor ideia que era baseado em quadrinhos da Marvel. Eu descobri na abertura. Chama Hellstrom. Você sabia que era da Marvel? Eu sabia que era quadrinho, não sabia que era da Marvel. Olha, você já tá melhor que eu. Não tinha a menor ideia. Mas é da Marvel, tipo, mesmo universo ou é uma coisa paralela, tipo um Max ou Cara, um Vertigo da vida? era super mesmo universo. Era super mesmo universo, mas agora pela série não é mais. Tenho certeza disso. Mas ele é o filho do Satã nos quadrinhos da Marvel. Sei lá o que aconteceu que o Stan Lee, comprou a ideia de que era uma boa ter um quadrinho do filho do Satã. Ele deu a luz verde pro pessoal fazer. E o filho do Satã usava umas roupas douradas e vermelhas, maravilhosas, ultra cheguei nos quadrinhos. Eu fiquei bestificado, porque eu realmente não conhecia. Andou aí com todo mundo que já passou pelo Cosmos, teve crossover com Quarteto Fantástico, com Guardiões da Galáxia, é um cara que teve em todo lugar, e eu não tinha a menor ideia, vou ser sincero. E a série é legal, não é assim, não é de super-herói, nem de perto, mas tem os seus superpoderes, né? Tipo o Legion. É tipo Legion. É tipo Legion, uma série que se leva a sério e vai... O Legion vai pro psicodélico, né? Sim. Pro lúdico da coisa. O Hellstrom vai pro gótico, né? Vai pro emo. É uma série que foca em 2 irmãos, na vida de 2 irmãos. Uma, ela faz leilão de arte, então ela caça objetos de arte, espadas, essas coisas. E o outro, ele trabalha com tirando espíritos que possuem corpo das pessoas. Ele é Exorcista. ele não chega a ser um exorcista per se, porque ele não faz parte da igreja. Mas ele tem sempre alguém da igreja que trabalha com ele. Exorcista Frila. O exorcista frila. É isso aí. Ele é professor, é exorcista frila no tempo livre dele. Ele moonlights. Quem nunca, né? Exato. E aí ele é posto como uma freira novinha, que fez todo um treinamento se preparando para fazer exorcismo e tudo mais, encarando de forma séria, muito mais focado na parte científica do que religiosa até, apesar do jeito que ela sabe para tirar um espírito ser sempre pelo lado religioso.
Ela encara as coisas com algum ceticismo. A história é recheada finalmente pela mãe dos dois, que tá num hospital psiquiátrico aos cuidados da antiga parceira do filho. E a mãe tá lentamente sendo dominada por um demônio. A mãe é a Elizabeth Marvel? Ela mesma, Elizabeth Marvel, que tá dando aula de interpretação. Ah, sempre, né? Ela é Inclusive, muito boa. não é um pouquinho, não. Nossa senhora, a alteração da voz demoníaca pra voz dela, sem ficar maniqueísta, sabe? Tipo, sem quebrar. Nossa, é genial, assim. A risada dela tá muito boa também. Olha, tenho só de dar parabéns pra ela. Só a mãe já valeria assistir a série, pelo menos um episódio pra você falar, tá, ela tá boa mesmo, vale o preço do ingresso. Mas o resto é bem feito. Tem personagens muito interessantes. É interessante porque é uma série que tenta se levar a sério. O Hulu, quando ele faz as séries da Marvel, ele tenta levar a sério. Ele viu o que o Netflix fez com as séries. E eu acho que ele tentou manter dentro disso, assim. O Hulu tenta seguir, mesmo pegando coisas mais de segunda da Marvel, né? Porque o que eles têm? Eles tinham o Cloak and Dagger, Runaways e agora esse Hellstrom. O Runaways eu acho um puta acerto, é uma série de quadrinhos super divertida e legal de ver, e eles fizeram um bom trabalho com Runaways. Mas talvez com Hellstrom eles cheguem mais longe. Você viu tudo já? Ainda não, eu tô acho que no 6º episódio. 6 de 10. 6 de 10. É a nota que eles merecem. Não, mentira. Talvez 7 de 10, vai. Ah, tá bom, 7. É uma série divertida. É uma série divertida e com um bom setting. É bem feito, é escuro na medida certa, assim. Não assusta ninguém, você não tem nenhum momento que você fica realmente com medo e tal. Mas tá bem feitinho, assim. Vale o tempo perdido. Legal. Muito bem. Bom, eu vou falar de um filminho, Opa. filminho de terror recente desse ano, chamado Relic. Relíquia. Com a Emily Mortimer. Eu geralmente não gosto e você geralmente gosta, né? Ela do Newsroom. Eu gosto da Emily. Nossa, cara. Não sei o que tem nela que me vende. Pra mim é o contrário. Mas enfim. É um filme australiano em que a Emily Mortimer faz a filha de uma senhora idosa que tá com demência, tá com tipo Alzheimer. E vai ela, a Emily Mortimer, né, a filha da senhora, e a filha dela, então seriam 3 gerações ali. E elas vão pra meio que tentar cuidar da mãe, que mora sozinha numa casa, que tá fazendo coisas estranhas e vão ver se tiram ela de lá, não tiram. É aquela velha história do que você faz quando seus pais não conseguem mais cuidar de si próprios. O tema do filme é esse, cuidar, é como lidar com a demência, como lidar com a pessoa que não sabe mais, que vira um estranho para você e para ela própria. E ela tem toda uma questão de coisas creepy acontecendo, tipo mofo na parede e barulhos estranhos e uma pessoa que não é bem aquela pessoa. É um filme que tem uns sustos até legaisinhos, assim. E tem essa temática, assim, interessante, porque até parece que tem a ver com... É uma diretora estreante, chamada Natalie Erica James. O primeiro longa dela. E parece que tem questões ali autobiográficas, ou é uma coisa que ela pegou, assim, bem pessoal. Só que, assim, ele tem esses temas legais, ele até tem alguns sustos interessantes, mas eu acho que ele acaba caindo muito no clichêzão, assim. Isso tudo que eu falei, se eu pedir pra você imaginar o que acontece nesse filme, talvez você vá bem na linha do que vai acontecer mesmo, assim. Não tem nada muito inovador, surpreendente ali. É okzinho. Não tem nenhum twist final? Mais ou menos. Ele tem uma ideia bem legal no final, assim, tipo, última cena, que é realmente é o diferencial do filme. Como é um filme relativamente curto, também não vai te tomar muito tempo, assim. Ele tenta ir na onda do Babadook, assim, só que o Babadook é muito mais interessante. Ele tenta ir nessa onda mais de metáfora, para o terror como metáfora. E ele tem uma coisa interessante que ele faz ali, mas no geral ele acaba sendo meio do caminho, assim. Então é uma semi-recomendação. O filme chama Relic, né? E... 1h30 de filme só? eu acho que é menos, viu?
Você tá vendo aí? Aqui tá com 1h29. Eu arredondei pra cima, porque, né? Então, se um filme tem menos de 1h30, já é um pró pra eu assistir, assim, porque pelo menos não vou perder muito tempo com ele. Bom. Ele não tá em nenhum streaming nacional aqui, mas se você procurar bem, você acha. Realmente é uma coisa que você só põe um pouquinho de tempo, né? Então talvez valha a pena. Especialmente se Vale. você falou que esse twist final aí, essa última cena, Não é vale. um twist, mas é uma ideia nova que aparece no final que é interessante. Assim. Também não acho maravilhoso, mas Vamos falar de ideia nova, então? vamos lá. Um filme que é meia boca, mas é uma ideia nova. A gente não pode falar que não é. Host. Host. O primeiro filme de quarentena mesmo. 100% quarentena. Eu dei uma dica aqui no podcast há um tempo atrás sobre uma série de curtas do Netflix que eram de quarentena, né? Sim. As pessoas fizeram dentro das suas casas, com o que tinha à mão. E assim, eu expliquei que, apesar de uma ou outra ideia boa e uma outra muito bem executada, no geral é baixo o nível, né? É uma coisa assim, contemplativa, pra você pensar que você não aguenta mais ver a hora que vai acabar a quarentena pra gente poder ter alguma coisa decente, né? Eu acho que as coisas boas sobre quarentena vão sair Depois que ela acabar. uns 3, 5 anos depois que ela acabar. É raro sair filme muito bom bem no calor do momento. Assim. A gente falou do Todos os Homens do Presidente lá uns episódios atrás, mas acho que é uma das poucas coisas. Assim. A maioria, talvez, sei lá, o Apocalipse Now. Assim. A maioria você precisa de um tempo para a cultura absorver, para você poder entender o que aconteceu e colocar uma coisa pessoal, um twist, uma coisa inovadora aí. Mas o Host foi um filme que ele foi filmado durante a quarentena, assim, no auge da quarentena na Europa. O filme é em inglês, né? Então foi Isso. filmado lá em Londres em, sei lá, abril, maio. E ele é todo feito via Zoom. Sim, É isso mesmo? é isso mesmo. Deve ter umas roubadas no jogo ali. Dá pra ver que, em termos de ferramenta, assim, de estrutura, tem umas horas lá que não era pra ela pegar o laptop daquele jeito. Tipo, tem muita cena em que às vezes ela vai investigar uma coisa e aí ela leva o laptop junto pra você ver também. Só que ela não tá Que fazendo pra ninguém ninguém faria ver. isso na vida. Você deixa o negócio apontado pra você, não pra onde você quer ver. E tem algumas coisas nesse sentido, mas no geral ele usa muito bem a estrutura, né? A ideia da coisa. Ele fica o Muito. conceito, né? Ele fica preso no conceito boa parte do tempo. Isso é muito legal. É um filme assim, não vai vai te dar alguns bons sustos, vai te deixar um pouco tenso. E eu acho que vale muito mais pela estrutura do que pelo terror inscrito. Não sei A o que você ideia achou. não, eu tô com você, acho que é por aí mesmo. A ideia são um grupo de amigas e amigo, tem cara lá no meio também, que eles resolvem fazer uma sessão mesa branca, assim, com uma médium de verdade, só que cada um na sua casa, do seu jeito. E é isso, as coisas começam a dar errado e quando eles... Sempre as coisas dão errado quando você faz uma sessão de mesa branca no filme. Isso é óbvio. Na vida real, a gente não sabe Não dizer. sei, não vou nem opinar. Mas no filme... Também não sei opinar. No filme... Nunca fiz, então não posso nem Pois falar. Mas em filme Você já sabe. é 11 de 10 que dá errado. Então é isso. O filme é basicamente isso. Nós vamos ter uma mesa branca durante uma sessão de Zoom com uma médium que vai ajudar. E aí uma menina faz uma brincadeira e a coisa sai do controle. Não tem nenhum ator conhecido, né? Eu não conheci ninguém, pelo menos. Também acho que não. Acho que a principalzinha tem uma cara mais... Mas mesmo assim, eu olhei aqui, meu, nada. Nada do nada, assim. Vários shorts. Sim. Então é um grupo jovem, diretores também, o pessoal da direção ali que faz... eles venderam o conceito pro Shudder, né? Esse filme é um filme do Shudder, que é aquele serviço de streaming só de terror, que não tem... Isso, vale a pena a gente falar sobre o Shudder um minutinho, porque acho que é um dos serviços de streaming que mais tem crescido, né? Se você gosta mesmo de terror, você já
já deve ter ouvido falar dele, porque ele tá bem famosinho. Eu não sou... Eu gosto de terror bastante, mas eu não sou hardcore, assim, no sentido de tudo que sai de terror eu vou ver. Então não tem o Shudder, até porque ele não tem no Brasil, você teria que fazer por VPN. Mas eu acho uma ideia interessante. Tem clássicos lá, mas também tem muita coisa nova e muita coisa ruim também, né? Como todo serviço de streaming, tem muito lixo ali no meio. E esse é um original do Shudder. Eu acho que o maior ponto positivo dele de tudo é ele trabalhar bem a estrutura e ele só ter 50 minutos. Porque Isso é engraçado, né? realmente você não perde tempo. Quase assim, você vai fazer uma refeição para sua família, você pode pôr ali do seu lado num tablet, levar seu notebook, pôr o celular e ir assistindo enquanto você tá fazendo a comida. Quando a comida ficar pronta, acabou o filme. E é legal que ele tem 50 minutos por um motivo bem simples. Porque é quanto o Zoom grátis deixa você fazer uma sessão inteira, né? Depois de 50 minutos ele corta a sessão. Ele corta, exatamente, É uma boa sacada. Sim. Também. É legal que o serviço fez sucesso em março e em abril já estava famoso a ponto de você fazer um filme baseado nele. Sim. Até março ninguém nunca tinha ouvido falar de Zoom, eu acho. Era uma alternativa que estava nascendo ali contra o Google Meet e o Microsoft Teams, né? Enfim, os sustos do rosto são legais, tem sustinhos bons, é o que você espera. Tem. Mas nada surpreendente, como você falou. O legal mesmo é que ele se atém ao formato. Ele vai até o fim no formato do Zoom e na maior parte do tempo funciona. Tem algumas coisinhas que não funcionam assim, mas passa. Assim, tudo bem pro que o filme pro jeito que ele foi feito. Ele foi feito na quarentena, com as coisas da quarentena, com os cuidados que a gente tinha que ter na época que a gente sabia menos. A gente ainda não sabe um monte de coisa, mas em março, abril, maio ali a gente não sabia nada mesmo. Então tá todo mundo paranoico e o filme usa um pouco isso também aí, é bem interessante. Tem um pedacinho na rua muito bom, muito legal. Sim. Tá, eu vou falar de outro filme mais do começo do ano, que muita gente põe aí na lista de melhores do ano já, quando saiu, que é o filme Invisible Man. Olha só. Esse aí você tá guardando faz tempo pra falar. Eu vi na faz hora tempo, certa, no especial de Halloween. Resolvi aproveitar. Invisible Man ou The Invisible Man? Acho que é The Invisible Man. D. É o filme novo. Com a nossa querida aqui ovacionada diversas vezes, Elizabeth Moss. Talvez a atriz mais da geração dela, da idade dela, acho que é a mais bem falada, assim, em termos de atuação mesmo, né? Na atualidade, né? Na atualidade, sem dúvida. Você conhece Elizabeth Moss do Handmaid's Tale. Do Mad Men, né? E do... Vixe, ela tá em muita coisa e tudo que ela faz muito, muito, muito bem. Assim, impressionante. O The One I Love, que o Davi trouxe pra gente aqui também. The One I Love. Ela tá no novo Shirley, sobre a Shirley Jackson, a autora de terror, que eu não vi ainda. Falam que é bom. Tá no Hulu, então semi-dica aí. Boa. Mas enfim, sabe quem ela é. E ela, justamente, o interessante desse filme é que ela topou fazer um filme de terror que ninguém dava muita coisa. O diretor é o Leigh Whannell. Ele tem 3 filmes só. Ele tinha 2 filmes antes desse. Ele tinha o Insidious 3, que eu gosto do 1 e acho o 2 um lixo e não quis ver o 3. Ele tem um Upgrade, que é meio terror, meio sci-fi, com o Tom Hardy genérico, que é o Logan Marshall Green. Sim, o Tom Hardy genérico. Ele tinha de mudar, inclusive, por esse nome. E aí ele foi fazer esse Invisible Man, que era pra ser daquele Dark Universe, né, da Universal, dos personagens lá dos... Mas se você quiser saber a cara dele, do Leigh Whannell... Ele é ator também. É o cara do Sol, dos Jogos Mortais. É o cara que serra a própria perna. Exato, é o fotógrafo do banheiro, ele mesmo. Ele não é o médico, ele é o outro, é o mais jovenzinho. A história dos Jogos Mortais 1 é dele. Ah, é dele? Dele e do diretor, do James Wan. Olha só, o menino já lá de trás já vinha aí carregando a bandeira do terror. Pois aí. Tenho muitos poréns com o Só, mas
Mas enfim, o cara... Eu acho que esse filme, ele conseguiu trazer uma pegada... Ele conseguiu manter uma coisa mainstream interessante, que é difícil de fazer. O Invisible Man é isso. Acho que é muito por causa da Elizabeth Moss, da atuação dela, mas também é muito do roteiro do cara. O roteiro do cara é bom, interessante, bem... o suspense... O filme é muito, muito bem feito, assim, em termos de pacing. Se você vê o ritmo do filme, tem uns sussurros muito bons e alguns você vê que vai acontecer e ainda assim é legal, e outros você não faz ideia, assim, tem uns que realmente vêm do nada. Tem um final meio mais ou menos ali, eu acho que dá uma caidinha no final, porque eu achei um pouco previsível alguns pedaços. Mas no geral eu gostei bastante, achei bem... Acho que vale bem a pena ver o Invisible Man aí, tanto pela atriz quanto pela direção, assim. Acho que é um filme muito bem dirigido. Onde assistir? Agora tem pra... Ele tá na HBO americana, mas não tá na brasileira. E ele tá pra alugar, acho que no Look, que é aquele serviço de streaming brasileiro. Ele está no Google Play, isso. Google Play, Look BR, Look Brasil, aí tá no iTunes e na HBO americana. Mas recomendo bastante, sim. Acho bem... Assim, não é um mega filme, mas pro que você espera que ele seja, ele supera. Aquela história, né? A expectativa é tudo. Se você estava esperando que o filme ia ser ruim, se ele for um pouquinho bom, já tá valendo. É isso, dica rápida do Invisible Man. Legal. Temos mais um aí? Boa dica. Temos mais um pra fechar aqui. A gente já falou desse tal de Shudder? Nunca vi Shudder? O que é Shudder? Mais um filme do Shudder, que se a gente fosse mais a fundo no Shudder, teriam vários outros filmes pra falar, mas os filmes a gente acabou pegando os dois mais comentados, né? Quando o Host saiu, causou um pequeno frisson no meio, todo mundo tava comentando, chegou até pra gente, por gente que nem assiste tanta coisa assim, vieram falar, tipo, olha, vamos lá e tal, o que vocês acham? E o outro que deu algum bafafazinho é um filme do Josh Ruben. Josh Ruben fez alguma coisa que você lembra Não. de mais importante? Ele fez a série You're the Worst. E que também tem uma pessoa desse filme também. Mas ele é mais conhecido como ator do que como diretor, Sim. né? Então é a galerinha do tem You're outras the coisas. Worst, que é uma série sobre depressão, mais jovenzinha, assim, pessoas de 30 e pouquinhos anos, que quem vê gosta bastante, assim, a Yaskara, minha esposa, viu e gostou bastante. Então esse filme é de um pessoal, desse pessoal da série aí, do Josh Ruben, que é diretor, o roteirista e ator do filme, junto com a Aya Cash, que é a principal do You're the Worst, que é aquela ruiva baixinha. E ela tá super boa no The Boys na segunda temporada. Ah, é? Não sabia que ela tava no The Boys também. Ela faz a Stormfront. É um personagem interessante e importantíssimo nessa segunda temporada aí. Vale a pena. Ela tá super boa. Então, assim que eu vi a cara dela aparecendo no Scare Me, eu falei, vixe, agora vai. Ela tem um jeito meio cuzão já, né? Sozinha, assim. Sim, nesse filme tem bastante. Então, o Scare Me é um filminho, aqueles filminhos de poucos atores, poucas locações, praticamente uma locação só. O filme é quase todo falado, ele é baseado nos diálogos ali, na interação dos dois personagens. Praticamente uma peça de teatro, assim. Mas no bom sentido, é um negócio que você tem que segurar uma narrativa ali só nos dois, praticamente. Tem, até no pôster já mostra, tem um cara do SNL lá, o Chris Red. Chris Red. Muito legal quando ele aparece. Sim. Divertido. E tem mais, tipo, dois personagens que aparecem muito pouquinho no filme. Então, é um filme com pouquíssimos personagens, um setting só, e a ideia é um escritor, só que um escritor mais ou menos, né? O cara não faz nada muito bem na vida. Wannabe writer. É meio publicitário, quer fazer uma coisa mais séria. Tipo, eu conheço 25 pessoas assim na minha convivência. É o cara que é o publicitário que se acha que acha que tem potencial. Até eu me incluo nessa história. Só Tamo que junto aí. Vamos lá. E ele vai para uma cabana num lugar no inverno, tipo, longe de todo mundo, para ficar ele e o laptop para escrever um roteiro de terror dele. Porque sempre o problema é... O problema é o mundo, né? Da vida moderna. Não é só seu talento. É o mundo em volta. Se você puder ficar sozinho num lugar e escrever, é certo que vai dar certo. E esse cara é um cara meio escroto, assim. Você vê, ele é protagonista, mas ele não é muito
simpático, não. E ele encontra uma outra pessoa que tá no mesmo esquema dele, que ele não conhecia, mas ele vê que quem faz é a Aya Cash, que é uma autora famosa no filme. Famosa, Ela tem um livro que jovem, um foi mega best-seller. best-seller. E é de terror. Em algum momento eles acabam, tipo... Bom, a premissa é muito simples. Tipo, falta luz e aí um vai atrás do outro para eles só contarem histórias de terror um pro outro, para passar o tempo. E ela é Eu acho. super arrogante, porque ela sabe de tudo, ela é a autora de sucesso e ela tenta puxar o potencial que o cara tem ali. E ele tenta fazer o que ela pede, mas ele realmente não é muito bom, mas rola um terror ali, só do jeito que eles contam a história mesmo, um pro outro. É um filme de terror? É, mas é mais comédia, né? Você achou? Achei mais comédia. E assim, eu achei também que é um filme feito pra ele poder brincar com o que ele sabe fazer, com a voz e com as caras. É, ele é bom de vozes, né? Ele tem uma cara boa mesmo. E o legal é que o filme não sai mesmo, não é que eles vão contar uma história e aí vai para uma encenação da história. Não, é só ali mesmo os dois. E é muito meta-filme, meta-estrutura, porque um fica falando, e se você fizer assim, sugerindo pro outro, isso é mais assustador. Então, se você gosta de escrever, se você gosta de contar história e de terror, obviamente, mesmo que esse filme não seja assim sucesso total, ele é interessante se você tem esses interesses. Então, não amei o filme, mas achei um tempo bem gasto, assim. Mais uma vez, a gente já chega nas coisas boas, calma lá, a gente tá falando de coisas mais ou menos, mas Não, são coisas assistíveis, mas que não vão mudar sua vida. Assista, se diverte com isso e tá bom, né? sim, tenho a impressão que você gostou até menos do que eu, foi isso? Eu acho que eu gostei ok, assim. Não é tipo, nossa. Em alguns momentos a minha mente divagou, assim, sabe? Tipo, eu fui parar em outro lugar e de repente, ai caralho, tá o filme, volta aí. Mas. Eu não tive esse problema, não. Eu acho que em termos de pacing, o filme vai bem. Assim, Não, o pacing é bom. Eu não sei se foi por. Depois de uns 2 minutos eu entendi o. 2 minutos assim, depois que acaba a luz e eles se encontram e tal. Eu entendi o ritmo que ia ter. E isso me deixou até muito mais tranquilo, né? sim. Mas é legal, eu acho o final fofinho também. Teve um bom. Também é outro que não vai surpreender muito com o final, não. Mas é um É bom fofinho. exercício. Eu acho que o principal do filme, pra mim, é um bom exercício. Não é super inovador e tal, mas se você gosta dos temas, acho que vale a pena assistir. Então, Scare Me, do Shudder ou de outros meios que você conseguir assistir aí. Muito bem, então, só relembrando, a gente vai falar do The Haunting of Bly Manor, aí vai fazer uma sessão pré-spoiler, uma sessão com spoiler, e aí a gente vai falar do Lovecraft Country logo depois, do mesmo jeito, pré-spoiler e spoiler. Tá tudo na descrição do episódio, a minutagem aí, se você precisar pular de um pro outro para facilitar. E vai ter musiquinha e tal, a gente vai avisar bem. Perfeito. Então vamos lá. The Haunting of Bly Manor é a continuação que não é continuação. É tão não continuação que a Netflix fez como uma outra série, né? Porque é mesmo, né? É tipo o American Horror Story, né? É uma série de antologia com um elenco quase todo o mesmo, feito pelas mesmas pessoas, mas é outra história, outro setting, só tem temas parecidos. O American Horror Story tem uma coisa de brincar com clichês de terror, tipo, um vai ser Casa Mal Assombrada, outro vai ser, sei lá, nem lembro mais nessa série, mas no caso do Haunting of Bly Manor, ele vai seguir uma ideia de casa mal assombrada, tanto quanto o Haunting of Hill House, que foi de 2 anos atrás aí. Sim. Falando em Haunting of Hill House, se você não viu, não vai ter spoiler nem nada, mas só pra você saber, foi o primeiro projeto de série do Mike Flanagan, que é um cara de terror aí muito respeitado, não é... Conta um pouquinho pra gente o que ele fez de filme. Olha, eu não vi os primeiros filmes dele, eu preciso ver, porque eu ouço falar muito bem. O primeiro filme que fez algum sucesso dele foi o Oculus, que ele fez em 2013, que também tem essa questão de... Acho que ele vai na pegada do Ring, né, do Chamado. Não tenho bem certeza porque não assisti, mas falam que é muito bom. Aí ele fez o Rush, já com a esposa dele como protagonista, que ela participa bastante das coisas que ele faz. A sacada é que a protagonista não ouve, ela tem problema, tem deficiência auditiva, e ela tá sendo perseguida por um serial killer, uma coisa assim. Aí ele fez até o Ouija, que não foi o primeiro filme Ouija, foi a continuação, que falam que é bom
também. Sim. Por incrível que pareça, a continuação do filme tem uma ideia ridícula e é muito mal falado. A continuação é boa, parece. Aí o primeiro filme dele que eu vi foi só em 2017, que foi o Gerald's Game, que é um filme baseado no Stephen King. E você gostou? Gostei bastante até. É um filme, outro filme também de um cenário só, com a Carla Gugino fazendo a personagem principal. A premissa é: o casal vai para aluga uma casa afastada para passar um período romântico ali. E eles fazem uma brincadeira de um algemar o outro, ela fica algemada, e a premissa do filme é que ele tem um ataque cardíaco e morre. E ela tá ali algemada na cama e ela não consegue sair. Nossa. E o filme é isso, o que acontece depois aí com o cara morto ali, e ela não é um filme não tem nada de sobrenatural nesse filme. Quer dizer, mais ou menos. É Stephen King, né? Então sempre você espera alguma coisa estranha. É bem legal, tem um final bem chocante, assim, bem interessante. E o próprio Stephen King adorou a adaptação, tanto que ele ajudou muito ele a fazer o grande filme dele, o grande trabalho dele, 2 anos depois, que foi o Doctor Sleep, que a gente já falou aqui, que é a continuação do Iluminado, do Shining, com o Ewan McGregor fazendo o papel do Danny, que o filme é aquela continuação híbrida tanto do filme do Kubrick, que o Stephen King odeia, quanto do livro Doctor Sleep, que é a continuação da história que o Stephen King fez. Então ele tem essa responsa pesada aí de levar os dois legados. E eu, pessoalmente, adorei o filme. Não esperava que fosse ficar tão bom e eu achei ótimo. Acho que ele mandou bem, tipo, ele segurou as duas pontas, assim, tanto do Kubrick quanto do King. Só que pouca gente viu, né? Não foi um filme muito falado, assim. Eu falei aqui em algum episódio, tenho quase certeza. Saiu bem no cinema. Eu lembro que eu tava Eu vi no na cinema, Europa, eu cinema acho. aqui. E tava em todo lugar, cara. Todo país que eu passei, ele tava grande, mas realmente o retorno, pelo menos no sentido de crítica, de gosto Não, a crítica popular foi e tal, muito não bem. foi, A né? crítica foi muito bem, mas o público não tanto. Eu culpo o título, sinceramente. Eu acho um péssimo título. Se o livro tem esse título também, azar do livro, mas como filme eu acho um péssimo título. Não diz a que veio, não chama a atenção de ninguém, não tem a ver com o original. Infelizmente saiu mesmo com esse nome, se eu não me engano, o livro. Não, sim. Saiu muito tempo depois que nem o filme. Bem parecido nesse sentido. Tipo, o livro saiu, acho que, sei lá, 2003, uma coisa 20, assim, né? 30 anos depois. E Muito mesmo tempo. o motivo, a razão desse título não faz a menor diferença pro filme. Menor. Eles falam uma vez no filme e é só isso. Não tem, enfim, não importa. Acho que não foi só o título, mas eu culpo o título, assim, pessoalmente. Acho o filme muito legal. Mas isso é a partir de filme. Aí ele foi chamado, antes do Dr. Sleep, ele foi chamado para fazer uma série da Netflix, adaptando a história famosa da Shirley Jackson. Só pra constar, a diferença do The Shining pro Doctor Sleep, os livros, 46 Nossa. anos. Um é de 77 e o outro é de 2013. Pois é. Então, Haunting of Hill House era uma adaptação do livro da Shirley Jackson, We Have Always Lived in the Castle. Só que a adaptação que ele fez, e já tinha sido adaptado em, tipo, The Haunting, é um filme clássico, famoso, que usa essa mesma história. É uma história, o 13 Fantasmas, se você viu aquela porcaria dos anos 90, é essa história também. Só que ele fez umas mudanças grandes, assim, em termos de personagem, do que acontece mesmo. Primeiro que o setting é moderno, e ele colocou todo mundo, todos os personagens do filme como membros da mesma família, que não é o caso no livro. Então é uma família mesmo, é a história de uma família. Não vou contar aqui porque, enfim, não importa, mas que eu acho a grande sacada dessa série, que eu adorei mesmo, é sobre a família e sobre o luto da família, e tá todo mundo super bem, os atores são excelentes e você se importa com todo mundo. Eu acho que o que o Flanagan faz muito bem é escrever personagem que você se importa. E eu acho que isso é super raro em terror no geral, assim. Quando acontece, o terror é bom. Mesmo que o filme não seja grande coisa, se tem personagem bom, que você se importa, já vale. No caso do Haunting of Hill House, eu acho que valeu, assim, porque além de ter de tudo isso, ainda é bem feito e tal. Eu acho esse tema de Casa Mal Assombrada meio merda, assim, no geral. Acho que é uma coisa muito clichêzona e muito fora da minha realidade, tipo, não gosto muito. Foi muito utilizado já, né? Eu acho que isso talvez pegue. Mas essa série, acho que segurou muito bem essa ideia, mandou muito bem. Eu adorei mesmo, virei fã do cara, até preciso ver os outros filmes dele ainda, mas... E fiquei super animado quando soube que ia ter uma pseudo-continuação, ou ele ia fazer mais uma coisa desse tipo,
quando foi lançado o The Haunting of Bly Manor. Você tinha gostado também do Hill House, né? Nossa, adorado. Inclusive, tem um dos melhores episódios de 2018, eu acho. Aquele episódio Sem que cortes. eles vão passando. Nossa, em cortes, que isso, que direção, que sacada. Porque, tipo, vamos falar, 1917 não tem cortes também. E é pra deixar você sem conseguir respirar, né? Pra te deixar na ponta da cadeira. Um puta... Deixando claro, tudo tem corte, é só que são cortes invisíveis, tanto no 1917. Invisíveis, claro. No Hill House eu acho que Quanto no. até é É mais. mais visível. Não, é que assim, não é que eles fazem o episódio inteiro sem corte, é que o episódio inteiro são tipo 3 ou 4 sequências. E essas sequências Sim. não tem cortes. E elas são maravilhosamente bem executadas, tem motivo, é super legal. E eu acho que eleva um absurdo o nível da série, assim. Tipo, a série tava muito, muito boa. A série, acho que como a gente falou no episódio dela, depois você põe o link aqui, a série tem um susto, Tem um grande mas te susto, mas mantém... é um puta É, susto bom, né? Nossa senhora. e ela te mantém preso o tempo todo. É muito legal. Eu gosto bastante. Eu indico pra quem quiser ver, assim, tranquilamente. Então essa é o Haunting of Hill House de 2018. Assim, você não precisa ter visto para ver o Bly Manor, mas vale muito a pena, independente disso. Você não precisa ter visto mesmo, que é outra história. Só tem alguns atores que voltam, mas totalmente outros papéis. Agora sim, vamos falar do Bly Manor, então. Pegou a mesma estrutura de Casa Mal Assombrada e foi adaptar outra história famosa, dessa vez do Henry James, o Turn of the Screw, né? A Volta do Parafuso, que é uma história clássica aí. Também mudou totalmente, mudou mil coisas, mas manteve o espírito da coisa e trouxe as ideias dele, essa pegada de ter personagens muito interessantes, assim. Você sentiu que foi no mesmo nível de qualidade, um pouco mais, um pouco menos? Como é que foi? Eu achei a história menos interessante do que a da primeira. Eu achei a primeira mais redonda. A segunda tem uma falha de roteiro, inexplicável. Tá? E tem. Me deixou menos tenso. Me deixou tenso. Eu acho assim, que achados são essas duas crianças. A Flora e o Miles, eu gosto muito dos dois, especialmente a Flora, que tem uma carinha fofíssima, mas ao mesmo tempo bastante desconcertante em alguns outros É, momentos. pois é. O Miles é um menino já maior, então tem momentos que ele parece desligado da cena, mas em momentos quando ele tá, assim, tipo, no melhor dele no episódio, você fala, caralho, moleque, vai ser estranho assim lá longe, porra. Pois é. Quando exige dele, ele é muito bom. E eu gostei dos atores novos, eu acho que eles cabem, tipo, com uma luva pros papéis. O Owen é um fofíssimo. Sim. Não venderia, outro cara não venderia tão bem quanto ele vendeu, o Owen. É muito, muito bom. Eu não sei, eu gostei bastante. A personagem, a Miss Gross lá, é muito legal. Sim, ela tá no Years and Years, né? Não, ela é muito legal. A atriz é ótima e o personagem é muito bom. E o episódio, né? O O episódio episódio dela sem cortes, é, o episódio dela é o episódio da série, sim, né? A hora que você fala assim, tá bom, entendi, vocês vieram aqui me dar essa aula aqui, eu fiz as minhas anotações, tô aqui, tô pronto. sim. Pode mandar a prova agora. Então é muito bom, eu acho que, é assim, se essa fosse a primeira temporada, eu ia ficar, muito empolgado pra próxima. Mas ela é a segunda. Eu tô chamando de primeira e segunda porque eles são meio ligados, né? Tipo, poderia ter um nome, tipo American Horror Story, É o The que Haunting permitisse. of em algum lugar, né? É isso, The Não Haunting. sei se vai Vamos chamar ter, ele. não sei se vai ter um terceiro, mas esses dois aí. Eu não duvido. Os dois foram tão bons acertos que eu não duvido que vai ter. Pra mim é 8,5, talvez, essa temporada, enquanto a outra foi 9. Eu também achei essa um pouquinho pior, mas eu gostei bastante também. Eu acho que essa peca mais pelo começo. Eu vi o primeiro episódio e falei, ok. Aí vi o segundo, vamos lá, vamos continuar. Vou me, Porque eu sei que o cara é vou me bom. esforçar. Eu sei que o cara é bom, então tô esperando. Eu acho que o Hill House me pegou já mais no começo. Acho que essa é a grande O diferença. primeiro episódio do Hill House, especialmente pra nós órfãos do Six Feet Under, né? Sim. Acho que o primeiro episódio ele acerta em cheio, assim, no Hill House. E esse ele demora um tempo, até porque
o Henry não é um personagem muito carismático, né? Por mais que o ator seja muito bom e a história dele seja interessantíssima, ele como personagem no começo não é um cara que você quer acompanhar, né? Tipo, você não quer saber, foda-se o Henry, não quero ver isso. Então ele tem uma participação muito importante no primeiro, mais longa no primeiro episódio, que eu acho que acaba deixando mais lento pra gente se interessar. Eu acho que um grande ponto de tropeço aí da série como um todo são os sotaques. E eu não sei o Nossa, o quanto eles estão que. errados ou certo. Eu ouvi falar que o da Carla Gugino tá péssimo, mas eu não saberia julgar tanto assim. Mas o do Henry Thomas, que é americano, fazendo um cara super O aristocrático inglês. inglês, pode até estar muito certo, mas me soa muito estranho. Me soa forçado. O que desceram o pau foi no Peter Quint. Nossa, a internet desabou em cima do sotaque dele, Que é porque, o sotaque pra mim, escocês, né? assim, olha como é que isso entrou numa discussão aqui em casa. A Marina tinha certeza que ele e a mãe eram alemãos, Não, escocês. por causa do sotaque da mãe. Porque o sotaque do Peter ela não conseguiu precisar. Mas o da mãe, ela falou: Meu, me lembra os alemães do Alissa Schindler. Aí o. Aí eu falei, não, cara, pra mim o do Peter parece um sotaque Cockney, sei lá que caralho é esse sotaque. Não é escocês. Mas parece Se, que é se tipo soa dos. que nem o Groundskeeper Willie dos Simpsons, é escocês. Ou o Ewan McGregor, É, quando ele então. no de- Transpotting, É escocês, é assim. escocês. Não, eu achei que era um sotaque do subúrbio de Londres, né? A parte pobre de Londres, que me lembrava muito o sotaque de uma das personagens do Misfits. Sim. Que você não conseguia Sim, entender direito. Eu achei que ele tava, tipo, fazendo o sotaque menos afetado, né? Tipo, um jeito que você consegue até entender isso daí. Aí quando ela levantou, falou, não, eu tenho certeza que é alemão. Eu falei, cara, não é, eu tenho certeza que não. Aí a gente pôs na internet e viu que era pra ser escocês e viu que a galera tava deschavando o sotaque escocês, falando que é uma porcaria. porque é muito pronunciado, né? Muito forte o sotaque dele na série. E ele é americano, né? Que ele faz também, né, no Hill House. Não, ele é em inglês. Em inglês. Ele é Mandou mal no, inglês. no escocês, então. Mas a, Mandou mal no mas a Carla escocês. Gugino é americana, tá fazendo uma inglesa também. E fazendo E bem também não mal. E foi. esse até eu notei que tava É, mal, assim. também não foi muito. Não foi muito A benquista. protagonista, que é a Dani, né? Quem faz a Victoria Pedretti, que é a irmã mais nova do Hill House. Agora ela é a babá do Bly Manor. Pelo menos ela faz um personagem americano. Então ela não precisa se preocupar com isso. E isso, assim, se é só o sotaque que tá ruim, tudo bem. Mas eu acho que ela tem uma questão ali com a narração. Porque, sem falar de spoiler, sem nada, é uma história contada por outra pessoa. É uma história contada pela Sim. personagem da Carla Gugino, Num num casamento. casamento. O filme A abre série começa num e aí casamento. ela começa a contar a história e aí a série inteira é ela contando essa história. Claro, fica claro porque que isso é assim quando a série acaba. Sim, tem Mas motivo. tem Tem motivo, tem motivo. motivo. Mas eu acho que na grande maioria das vezes não rola. Mais atrapalha do Mais que atrapalha do ajuda. que ajuda. Tem um episódio específico que a narração é essencial, lá mais pro final. Mas no normal da série eu acho que mais atrapalha do que ajuda. Tem vezes que aparece tipo uma vez ela falando no episódio inteiro. Você fala, é mesmo, essa história estava sendo narrada. Eu acho que Isso. foi meio comida de bola, assim, tipo, ou faz com a narração faz a narração ser essencial, ou tira a narração. Apesar do Perfeito. motivo, né? Como ele quer dar esse motivo no final da história, eu acho que tinha que ter trabalhado melhor a narração, assim. Vamos falar, vale a pena? Vale sim. É um pouco menos boa que a Hill House, mas a Hill House é ótima, então eu acho que vale mesmo assim. Se você tá de saco cheio de Casa Mal Assombrada também, você vai ficar um pouco de saco cheio de algumas coisas, porque você já espera, tá? Você sabe que vai ter um fantasma escondido em metade das cenas, que não vai ter relevância para a história, mas você tá vendo ele ali. Você sabe que vai ser a criança com medo, a criança vendo mais do que o adulto, todos esses clichês estão aí. E eles são bem. A série se apoia bastante nesse tipo de clichê. Mas tem mais além disso. A série usa essas coisas para falar de outros assuntos, que são bons, que são bem tratados, são interessantes.
ela dá pouquíssimo susto, quase nenhum susto. E inclusive quando começa a série tem a classificação indicativa ali, né? Parece o episódio inteiro, episódio Haunting of Bly Manor, série de terror. Avisos, swear language e smoking. Só. Não tem violência, não tem cena assustadora, não tem sexo, não tem nada que você espera de uma coisa de terror, assim, só smoking. Porque é uma série que se passa em 87, em que as pessoas fumavam muito. Tem isso também, a série é de época, 87. Sim. Ela começa, a pessoa que está contando a história tá em 2019, 20, mas o grosso da história se passa em 1987. Perfeito. Então, vale a pena a série, Netflix, assista Hill House, assista Bly Manor. Se quiser, faça na ordem reversa. Vai no Hill House primeiro, até porque é melhor. Então... Sim. Ou, se você é quem gosta de guardar o melhor para depois, vê o Bly Manor primeiro. Vai te deixar um pouco tenso, vai sim. Tem caras estranhas que podem causar pesadelos. Não pense que é tipo uma coisa super fofa, porque não é super fofo. Então, se você fica tenso, se você tem palpitações assistindo filmes de terror, ele vai te trazer isso. Mas ele vai além. Ele não é só isso. Sim. Né? Como o Hill House estava ali para falar da família e do luto, e histórias de Casa Mal-Assombrada geralmente tem a ver com a bagagem, né? A bagagem emocional que você deixa quando você morre e tal. Então, esses sistemas estão tanto no Hill House quanto no Bly Manor, mas o Bly Manor vai um pouco além, falando de outras coisas que não é o tema da família do Hill House. Mas coisas que você só descobre mais pro final da série. Então, tá recomendado. Isso. Vamos começar com os spoilers a partir de agora. Realmente eu gostei muito do episódio 5. Foi o episódio que mais me chamou, que é o episódio da Hannah Gross, né, da governanta da casa. Maravilhoso, ela merece. Personagem delicinha, super bem executado. Faz time loops e brinca com estruturas e não linear e tal, tudo que eu adoro, então... e faz bem feito, assim, é legal. Faz bem feito, era isso que eu ia falar, exatamente. Tipo, não é tosco, não é sem querer, e a cada vez que volta, você entende uma estrinha, ela entende uma estrinha, tá todo mundo junto no mesmo barco, e a gente fala, mano, vamos que vai dar. E aí acaba com uma coisa que você tinha visto no começo, mas não sabia o que era. Que era por que ela tava olhando para aquele poço. Sim, a hora que chega nessa cena, você fala, menino, eu devia ter pensado? Não devia, não tinha como saber. Não tinha como saber exatamente, mas não sei se é tão surpreendente, assim. Não, as dicas estão todas lá, desde o começo, ela não come. Ela sim. nunca come e é apontado todas as vezes. Não é uma coisa que, tipo, pode passar despercebido e que aí você descobre que ela morreu e aí você fala, puxa, eu realmente não reparei, mas eu acho que talvez ela... Não, eles apontam. Opa, mas você não vai comer, não? Não. Tipo, ela não tô com fome, vou comer depois. Ela nunca come. Sim, então, esse episódio 5 eu acho que é o ponto... Não sei se é o ponto alto, assim, mas é quando a série engata mesmo. É ruim quando no quinto episódio que a série engata, né? Mas paciência. Não que o 4 seja ruim, é só que o 5 é melhor. E a partir daí a série toma outro ritmo, né? Porque aí você sabe mais ou menos o que tá vindo. Começam mais pessoas a ficar presas dentro da mansão, indo de memória em memória. O Peter Quill, apesar de ter uma história com a mãe dele e tal, de estar sofrendo e tal, ele ainda é o filho da puta do começo ao fim, assim. A história dele é meio meia boca mesmo. Eu acho que a intenção foi humanizar ele para mostrar que o que ele faz tem uma motivação. Mas eu acho que foi muito pouco. Ele só falando com a mãe dele, aquelas histórias lá, eu acho que faltou um pouquinho... Acho que não humanizou o que precisava ter humanizado. Porque afinal ele mata o menino praticamente, né? Não sei nem como que o Miles sobrevive. Porque tem um momento lá que eles falam que he's too far gone, assim, praticamente ele morreu. Sim. E o jeito que ele seduz a moça lá também tipo, é muito... Acho que podia ser um pouco menos cafajeste. Não sei se é possível. Eu
preferia que ele fosse um pouquinho mais humano do que ele é. Achei ele um pouco caricatura demais. Ele é meio que, exato, ele é um elemental do caos, né? Da É, maldadezinha, né? Uma maldade baixa. sim. Não é um cara com um grande plano nem nada. Ele faz ali o óbviozinho da coisa toda. E você sacou que. Você sacou não, mas digo, tipo, você entendeu que a raiz de toda a maldição da casa era a mulher do lago? Ou você achou que ela só fazia parte daquilo tudo? Não, até o episódio da Mulher do Lago, que é um bom episódio, É, tá? É um bom, é um episódio muito episódio em bem que executado. precisa de narração. Ali eu achei que precisava mesmo. Sim. Não, mas é um episódio, além da narração tá super decente, o episódio em si é bem executado, as atrizes estão bem, e era o episódio que a gente precisava. Quando chega ali no 8 a gente sabe que tem de ter esse episódio. Esse episódio tá na conta, né? É a Tipo, exposição e tal, pra você saber a raiz de todo mal e tal, mas eu, é bom, é bem feito, é bem feito. Não eu surpreende, gosto dessa assim. temporada. Eu gosto dessa temporada porque eles têm um episódio expositivo para cada personagem, mais ou menos. Me lembrou até Lost nesse sentido. Sim, Tipo, tem um episódio que você vai descobrir o passado de cada um deles um pouquinho para você entender o que tá acontecendo. E cada episódio lança uma luz melhor sobre a coisa. E é interessante como é uma história cíclica no sentido de que, tipo, primeiro é uma rivalidade, uma inveja entre duas irmãs, e isso meio que torna a acontecer entre dois irmãos depois, né? Não na mesma força do que aconteceu com as irmãs, mas tem isso, né? São histórias duras, são histórias complicadas, né? Tipo, de laços familiares mais complexos do que, tipo, foi apresentado, por exemplo, na primeira, né? Na primeira, a primeira temporada do Hill House é meio que, tipo, dores, né? São as dores muito não faladas, assim. Uma coisa que você tem de cavocar ali por dentro e se colocar. E esses são coisas que a gente não consegue precisar, porque, tipo, entre as irmãs fica mais óbvio, né? As irmãs, ela tem um pouco de inveja e tem um limite, né? E é justamente o que a menina fala, enough. sim. Ela chega no limite dela e ela ali, depois de muito apanhar, de muito sofrer na mão da irmã, e tipo, tem um limite em que a pessoa é uma tadinha pela condição que ela passa, né? Dentro da tuberculose e tudo mais, para para uma situação em que ela vira uma megera, né? Essa é uma linha fácil de você acompanhar. E isso aconteceu entre as irmãs. E aí nasce toda essa situação, né? Da vida que ela já tinha com o marido da irmã, porque por bem ou por mal a irmã não participava mais da vida, né? Então, sei lá, eu acho que são laços diferentes familiares que ele apresenta nessa temporada do que tinha na Sim, anterior, sim, assim. com certeza. Eu perguntei porque. E aí é falha minha, eu acho. Eu achei que ela ter virado aquilo que ela virou, eu achei que devia ter algum outro motivo além dela mesmo. Aparentemente foi ela que trouxe a maldição para casa quando ela se negou a receber a receber extrema-unção, assim, o equivalente à extrema-unção ali. Ela falou: "Não, eu não vou, Sim, eu vou ficar aqui". foi meio que isso mesmo. Eu acho que não teve um motivo paranormal, né? Uma É coisa. tipo, não, Foi uma é coisa de. paranormal, mas não, assim, não tem mais Sim, além sim, disso. mas não é uma maldição, não é uma Não foi coisa o cara dessa. que construiu a Ela. casa, ou uma bruxa e não sei o quê. Não, foi essa atitude dela de desafiar Deus ou coisa assim, teimar Sim. em não ir embora que trouxe esse rancor todo e fez essa casa ter. Com as pessoas que morrem lá ficam por lá, etc. A Então, cabeça dela é bem. Eu faço a minha própria sorte, né? Eu decido quando eu vou e quando eu não sim, vou, né? Meio que então é isso, assim. questão de orgulho e tal. E aí, como ela se perdeu, ela virou nenhuma memória. E aí, eu falei tudo isso porque quando se resolveu o problema, quando a Dani convida ela pra dentro dela, tudo voltou ao normal. Assim, mágica. Ela desfez. Desfez, A, assim, 100% dos problemas. Só não ressuscitou a mulher que morreu no poço. E isso. porque ela colocou a Viola, põe a própria maldição nela. E a Viola é a força gravitacional que mantém todos presos à maldição dela. E aí, quando ela Então, deixa de ser, ela liberta tudo. até dá, acho que faz sentido, assim, dá pra explicar dessa forma, mas quando aconteceu,
me, Você achou me fraco? pareceu meio vindo do nada, assim, meio. Tá, que a Dani não Uma sabe solução que ela tem fácil. que dizer aquela frase, eu já sei que ela não sabe, mas tudo bem, ela sentiu que devia falar, beleza. Mas que isso ia resolver, eu achei Ah, meio não, ela não forçadinho, sabia. assim. E eu não esperava que ela falando isso iria resolver. Talvez ela convidasse a mulher pra dentro dela e a partir daí ela conseguisse resolver de outra forma, mas não que fosse uma coisa instantânea, assim. Entendi. Podia ter uma nova solução, porque aí a Nem acho que maldição seja melhor, assim. diminuiu. Foi só como eu senti o episódio, assim. Eu senti um pouco de falta disso, eu acho. Ou, Não, assim, entendo, porque fica parecendo uma solução simples, né? Você tem uma coisa mais fácil de resolver, mais simples de resolver. sim. Isso tudo acontece, tipo, a Mulher do Lago pega ela pela garganta no final do 7. E aí o 8 Sim. inteiro é o flashback da origem. E o 9 ele volta pra isso, que é o final, o último episódio. E tudo isso que a gente falou aqui se resolve em 15 minutos. 20 no máximo. E ainda tem mais 40 de episódio. Aí eu falei, nossa, o que E mais que vai acontecer aqui? tem uma ponderação para fazer, porque tem uma falha grave de roteiro. Manda. Porque eu não peguei. Quando aconteceu a maldição das irmãs, a Viola era o quê? Século, É sei lá, 1600, né? começo. Século É. 17. E ela virou a Senhora do Lago e ela fazia o que ela fazia sempre. Não era toda noite, não era, mas ela levantava, ia até o quarto e quem tivesse no caminho se danava, não é verdade? Sim. Não, foi isso que eles deram a entender, pelo menos. Por quanto tempo os pais do Miles e da Flora moraram nessa casa, dormiram naquele quarto e eles nunca foram pegos pela Senhora do Lago? Mas assim, não é que precisa ser pego toda vez, né? Mas eles provavelmente tinham. Eles, especialmente o pai, porque cresceu na casa, né? Junto com o Henry lá, o irmão. Eles deviam perceber coisas Conhecer, pelo estranhas, menos. assim. Mas realmente, ele não explica por que, que a atividade dela tá maior nessa época. Sim, a mãe. Primeiro, a mãe acordava no meio da noite, né? E saía pra andar. Ela, no mínimo, poderia ter encontrado. Nada aconteceu. Os pais parecem morrer oblivious, assim, sem ter ideia de que isso se passava na casa. Eles tinham problemas mais mundanos pra resolver. Acho que podia ter dado um indício um pouco maior de que coisas estranhas aconteciam. Mas acho que o fato que trouxe ela mais ativa, assim, foi quando morre Peter Quill, né? Então, talvez ali ele tenha. Reativado ela? Não é nem reativado. Ela tava lá e por acaso não matou ninguém nesse tempo todo. E quando ele morreu, aí ele virou mais um fantasma ali junto com as dezenas de pessoas que estavam ali desde nos últimos 400 anos. Mas ele foi a primeira morte moderna. Assim, tô chutando porque a série não fala nada disso. E o Sim. fato dele ainda estar lá, e ele ainda ter ligação com as pessoas de lá, ele ainda não ter ficado sem rosto, fez com que essa atividade aumentasse, assim. Porque ele começou a fazer parte dessa história. Ele tentou ativamente mudar isso. Eu acho que ela, porque fala que ela matou a criança, né? Fala que ela matou o médico depois, toda aquela galera que estava lá ainda, Uhum. que não tem ação nenhuma na série, porque, enfim, depois explica, né? Que eles não sabiam nem quem Sim. eles eram. Sei lá, assim, fala que eles tinham que limpar as pegadas de lama mais vezes. Tipo, Uhum. antes dessa história toda, as pegadas de lama sempre estavam ali. Uhum. Então ela continuou fazendo. E esse é o meu problema. Entendo, mas não é uma Se coisa ela que me continuou incomoda fazendo, tanto, assim, não. Se ela continuou fazendo, ela ia até o quarto onde estavam os pais. Pra mim, os dois pais morreriam pra ela. Esse é o meu negócio. Tipo, porque é o quarto onde ela vai, é o da área fechada. Funciona perfeito essa ideia de que ela vai pra área fechada para o momento que a gente tá agora, com os pais mortos, as crianças não podem ir na área fechada, ninguém pode ir, aí a senhora do lago vai até lá e volta. Perfeito, tipo, redondinho. O problema é que teve um momento em que os pais moraram na casa antes deles morrerem. Então, ou eles tinham um círculo de proteção, ou eles tapavam o lago, alguma coisa eles fizeram nesse período para a casa não ter. Ou era um momento de muita paz e harmonia na casa, que a E não era, manteve né? a. Claramente não era. Não, não era. Então, assim, eu não sei. Esse foi uma coisa que me ocorreu, porque eu queria entender. E uma outra coisa que eu fiquei um pouco injuriado, mas não muito,
porque eu queria que tivesse mais. Que o que acontece é o seguinte, tem 2 episódios em que as crianças salvam a au pair, né? Uhum. As crianças salvam ela quando trancam no armário, Sim. e as crianças salvam ela quando ficam conversando com ela sem deixar ela sair por um pouquinho, aí do nada eles falam, não, agora pode ir. Alguma coisa assim, não lembro exatamente que episódio era. Sim. Essa temporada ela vai em soluções simples, né? Tipo, a au pair, a Dani, ela tem o problema do ex morto, Sim. que acompanha ela. Que é, Que é muito legal é legal, mas visualmente. ele resolve, mas não resolve, né? E depois que Exato, semi-resolve, desaparece. É como se nunca tivesse acontecido. exato. Esse é o meu problema. A resolução do ex, eu acho ele visualmente muito É legal. legal. A ideia do óculos com a luz, por causa do câmera. Porra, puta sacada. Mas aí tem aquela cena de enfrentamento que eu acho genial. Porra, que maravilha. Ela falou. É uma coisa que ela fala, acho que no segundo ou no terceiro episódio. Ela decidiu não ter mais medo na vida, era alguma coisa assim. Quando ela E confronta ele, é o final o. do quarto, se não me engano. Sim, sim, mas ela fala disso antes. É uma hora que ela vê a primeira vez que ela vê o Peter Quint, o fantasma, e ela sai do lado de fora da casa Sim. pra caçar ele e nem encontra. E aí ela fala que ela tinha decidido não ter mais medo na vida. E aí quando ela chama o ex pra conversa, vamos conversar aqui na fogueira, queridão. Chega aí, maluco. Eu falei, cara, é isso, é isso. Ela tá seguindo o que ela falou. Maravilhoso, gostei. E aí acaba o episódio e a gente não vê mais nada sobre Nunca isso. mais. Nunca mais. Pois é. Então, ele foi por uma solução super simples. Uma solução meio. Aí, falando infelizmente do nosso Mike Flanagan, eu achei que foi uma solução pouco corajosa. Muito pouco. Porque o encontro dos dois na fogueira visualmente estava esplêndido. A fogueirinha instalando e batendo nele, assim, estava ótimo. Não ter esse confrontamento, ela não se expor e mostrar ela se libertando disso foi difícil. É, concordo. Também é uma das coisas que mais me incomodou aí. Plantou essa ideia legal e não resolveu. Fingiu que resolveu, né? Porque aí o próximo episódio já Fingiu. é o da Hannah lá e aí muda tudo. Aí você nem lembra mais E que aí tinha pra isso. mim, e aí para mim a outra coisa que me incomodou foi porque nesse período todo as crianças pareciam saber mais. Quando o Peter Quint, por exemplo, aparece do lado de fora e não sei o que lá, e eles falam assim, ela fala, meu, ele deve estar aqui dentro, não sei o que lá, e aí um deles fala, não é assim que funciona, Uhum. O né? menino. É, E aí, aí tem a cena da caixinha de música tocando, que a menina tá do outro lado da casa cantando com a caixinha de música, enquanto ela toca. Então a menina já parece creepy as hell. E aí uhum. um dos fantasmas aparece no fundo fazendo... "Urr", e ela vira shh, e cala o fantasma, assim. E aí você fala, mano, esses dois, eles manjam mais do Paranauê. Sim, E aí pra completar do Paranauê todo, ela tem a caralha das bonequinhas. sim. As bonequinhas, cara. E aquela bonequinha Senhora do Lago lá, que tinha de ficar em lugares diferentes. E você, tipo, no final, você não tem certeza se aquilo tinha algo de paranormal, se os bonequinhos realmente se mexiam. Parece que se mexia, a casinha abria sozinha, O o que eu escambau. entendi é que o menino sem rosto mexia os bichos, de acordo com onde as pessoas Sim, estavam. Ele colocava e ela também. Ele e a Flora. ente- entendi. Pode ser isso Mas mesmo. também não Pode tenho ser isso mesmo. certeza, assim. Eu acho que também a série não tá tão interessada em resolver essas coisas. Não, não tá. Mas aí a sensação que me deu só, que me entristeceu um pouco, é que eu senti que as crianças tinham mais participação do que elas tinham. Claro, elas tinham muita participação. Elas viam a Miss Jessel, elas viam o Peter Quint, e o Quint entrava no Miles e a Jessel na. É, né, eu E concordo. Acho que elas sabem, elas podiam ser mais proativas no sentido de. Mas aí também ia acabar sim, com o suspense, né? Acabar aquela história, né? Se você resolve no começo, você mata toda a ideia da série, que é te assustar. sim. Não, não, era assim, são. Eu vou explicar bem assim. Essas duas coisas que eu falei que me chatearam um pouco, que eu queria mais, e o furo de história que eu estranhei no final, especialmente no final, especialmente no episódio da Olivia e da irmã. Como é que era a irmã? Era Pedrita? Como é que era o nome dela? Perdita. Perdida. Da Viola e da Perdita. Quando chega nesse episódio, você entende como é que a Dama do Lago funciona.
Aí ficou essa sensação dessa falhazinha, que podia ter sido explicada, sei lá, com uma frase, e aí a gente não teria essa sensação. Mas falo essas três coisas com total tranquilidade para dizer que merece sim uma nota alta, uma série boa, apesar disso. Vale muito a pena. Não foram 9 horas desperdiçadas, pelo contrário, foram 9 horas bem aproveitadas. Eu gostei bastante, especialmente de 5 ou 6 dessas horas eu achei totalmente esplêndido. Perfectly Spent. E ela é meio Peppa Pig, menina, né? Aham. Você sabe falar melhor do que eu. Acho que eu vi Peppa Pig 2 vezes por causa do sobrinho. Pois é, eu vi bastante Peppa Pig. Já passei dessa fase com os dois, mas ela tem bem esse jeitinho, assim, que chega ao ponto de ser irritante, assim, apesar de ser uma criança. E o menino Perfect também, cara. O Splendid. menino às vezes dá vontade de dar uns tapas nele, porque. E não é porque o Peter tá encarnado nele, Dentro não. dele. É porque é ele mesmo. Outra coisa legal que eu achei foi o fantasma do Henry. Porque é outra maldição que foi jogada nele que não tem nada a ver com a série. Não tem a ver com a Dama do Sim. Lago, não tem nada. É tipo, o irmão dele falou: te fode aí, você vai ter que conviver com você mesmo, com quem você é de verdade, e é isso. E se manifestou. Então, Sim. para mostrar que a raiz de todo mal não é necessariamente a mulher do lago, sempre. Não, e eu acho que talvez no caso do Henry e da Mulher do Lago funcione parecido. Sim, Seja uma coisa quase autoimposta, porque o Henry ele sofre com a culpa que ele tem. sim. E é legal que Ele teve aceita a maldição do irmão. o paralelo ali, que era um homem casando com as duas irmãs, e E agora uma eram mulher os com os dois dois irmãos irmãos. que dividiram a mesma esposa, de certa forma. Esposa, sim. Tiveram cada um filho com a esposa. Sim. Complicado. E aí a gente não falou, até agora a gente não falou do romance, né, do principal ali. Que no Eu ia fim. terminar falando disso. Que é uma. Gosto muito da frase final. Talvez não seja a frase final, mas uma das frases finais da Carla Gugino, né? Que a Flora mais velha vira e fala assim: Ah, mas você tá errada. Não é uma história de fantasma. É uma história de amor. Uhum. E aí a Carla Gugino fala: Elas não são a mesma coisa? E eu acho muito legal. Eu gosto bastante desse jeito, desse amor sofrido, desse mal do século que Sim. tá, que tá na história. Eu comprei o romance delas mesmo, acho que tá bem, bem construído. Apesar de ser um episódio Demais. só, é bem pontuado, assim, dá pra ver ali. O que eu não comprei muito, mas não tem muito o que fazer, é como que esses dois irmãos que ouviram a história do começo ao fim não ligaram uma coisa na outra, assim. Mesmo que eles tenham perdido a memória da coisa, Sim. É difícil, tem né? muita coisa. E mesmo que ela tenha mudado um monte de fato também, tem muita coisa ali. Tipo, perdeu os pais, morou numa casa com ajudantes, sei lá. É muito difícil você, sei lá. Isso me acabou a série, eu falei, tá bom, eles tinham que acabar de alguma forma, mas não gostei da Flora ser a Flora ali, da pessoa que tá casando ser a Flora. Achei meio meh. Mas tudo bem, assim, acho que encaixa como história É o bonitinha, motivo, assim. é o motivo pra história estar sendo contada, né? É. Nesse sentido é interessantinho, é fofo. Até achei ok quando a câmera começa a revelar quem era quem e como que eles são diferentes. Porque aí dá a entender que ela mudou. Dá a entender que ela mudou a história também. Então ela mudou até a aparência das pessoas. Não é que, ah, colocaram um ator que não se parece com o outro. Foi de propósito. Assim, o que eu entendi foi de propósito. Que eles realmente não são parecidos porque eles não podem. Porque tem que dar a entender que ela mudou a história. Sim. Ah, rapaz. Olha só que eu não sabia. Quem faz a viola é a irmã com poderes sobrenaturais do Hill House, é isso? Quem faz a viola é a esposa do diretor. É a Kate Siegel. Ela tá no Hill House, ela tá em quase todas as coisas que ele fez. Sim, sim, mas é isso, né? É a irmã do meio, a Teodora. Sim, ele, Ela que encostava nas coisas e sentia, não era? Por isso que ela usava luva sempre. isso, ela mesma. Jamais reconheceria.
Acabei de descobrir. Por que que eu descobri, você me pergunta? Porque eu fui ver quais são os próximos trabalhos do querido diretor. E ele tem 2 séries pro Netflix vindo. E provavelmente uma vai ser sequência da outra. E ela chama Midnight Mass. A próxima chama-se The Midnight Club. Por isso que eu imagino que seja uma ligada à outra, mas não sei. Tá bom, eu vou ver. Beleza. Tá bom de Blind Acho Manor? que tá Ah, bom. tem um detalhe. Tem um detalhe. Tem uma discussão que está sendo gerada que é interessante pra gente, só pra gente pontuar. A gente não vai saber dizer nada sobre o assunto que ajude nada, mas eu acho que vale a pena pontuar, que é sobre como as pessoas algumas pessoas, não todas, algumas pessoas, especialmente o pessoal mais radical do LGBTQ, vem falando de você forçar a heterossexualidade nas pessoas, que leva a relacionamentos frustrados, e essa série desponta nisso por causa do relacionamento dela, da Dani, com, como é que era o nome? What's his name? Do noivo? What's his name? Não importa. Sim. Você Com o noivo acha dela. que. E aí é totalmente aberta a questão, eu acho. Você acha que ela não queria. Ela não estava feliz casando com ele exclusivamente porque ela se sentia atraída por mulheres? Ou você acha que ela não sabia disso ainda e ela só estava Ah, descontente ela sabia. de modo Ela geral? sabia que ela se sentia atraída por mulheres. Isso fica claro quando ela tá provando o vestido. E a menina passa a mão nela e ela... Oi, tudo bem com você? Ela sente uma atração ali na hora. Acho que eles fazem justamente essa cena pra pontuar Sim, isso, que ela já tinha deve ser isso noção. mesmo. Tinha noção, tipo, racional, porque tem gente que não tem essa noção racional, né? Uma coisa mais. E eu já não sei. Eu já não sei, mas é uma sensação, né? Eu acho que uma sensação. O coração dela. Não é que ela não amava o noivo. Isso fica Não muito amava claro. Ela como. amava Não amava romanticamente, ela amava isso. como o amigo que cresceu com ela, o melhor amigo, etc. Sim. Eu acho que isso fica bem. Fica bem claro na história. E ela vai se descobrindo. Eu acho que ela, naquela altura ali, ela já sabia que ela ia entrar num relacionamento, ela ia entrar num casamento no qual ela ia ser infeliz. Sim. Essa é uma coisa que assim, é um debate que é para pessoas terem, não, eu não tenho como ajudar muito nesse debate. Eu tô aqui tentando aprender também. Eu acho que eu não sei te dizer. Não sei te dizer. Também não passei por isso, então. Mas enfim, reconheço que é um drama. Sim. Porque você é levado inicialmente na vida a experienciar as coisas por esse ponto de vista, né? E aí torna qualquer compreensão sobre si mesmo mais complicada e mais complexa com a idade, né? E aquela história, você não precisa empurrar nada pra ninguém, assim, e você não precisa negar que o heterossexualismo é o padrão, porque é o padrão e vai ser, É a vai continuar maioria. sendo o padrão. O que a gente tem que ficar esperto é que as pessoas precisam saber que existem outras opções, mesmo que elas não sejam majoritárias. E que essas opções são completamente aceitáveis, Aceitáveis, normais, normais, e tem que ser. fazem parte igual de. São exatamente iguais a qualquer outra. E não são opções, né? Claro, vamos dizer isso do jeito certo. Eu falei Não opções? são Não, não são opções. opções. Mas assim, É. são estilos de vida que você pode adotar para Não é seguir nem a estilo de vida, sua eu acho. para seguir a Assim, sua orientação. Não é que tenho plena certeza de que não é uma coisa opcional e que é uma coisa inata, que etc. se Mas é. o que eu estou querendo dizer é que você pode escolher viver com uma pessoa do mesmo sexo se você quiser. É isso que eu estou querendo. Essa escolha existe. E essa escolha Porque você tem que estar aberta para a tem de estar pessoa. clara. Tem de estar É, clara. E aí, nesse sentido de escolha, só para explicar bem no que você está querendo dizer, é que é justamente isso. Porque às vezes você pode entrar num relacionamento que não é o ideal para você e escolher se manter nesse relacionamento, sim. né? E seguir. O que não falta são casos de pessoas que se descobrem homossexuais ou se compreendem homossexuais e preferem
por pressão familiar, por acreditar talvez num Deus que seja temeroso a essa coisa, que você seja temeroso a esse Deus e queira seguir os ensinamentos, escolhe seguir um caminho que não é o que o coração, né? E sabendo que vai ser um pouco mais infeliz nesse caminho, mas é uma escolha pessoal. Então, eu acho que assim, o sentido dessa escolha é isso, saber não só que você tem esse desejo, que você tem essa inclinação, essa vontade, isso está dentro de você, mas saber que você pode seguir esse caminho sem nenhuma dúvida, sem nenhuma questão e sem nenhum julgamento, né? Eu acho que é isso. Tô pensando aqui, eu tô totalmente de acordo. Tô pensando aqui que talvez isso tenha a ver com a resolução do, do noivo. Porque a última vez em que ele aparece é quando ela consuma um beijo com a Jamie. com a Jamie. É a última vez que ele assombra ela. E talvez talvez isso seja a primeira vez que ela haja que ela tenha uma relação homossexual de qualquer forma e que ele não saiba até hoje. E aí quando ele vê, talvez isso não apareceu em aberto na série, então não dá pra dizer. Talvez seja isso que ponha ele em paz. Perfeito, pode ser. Mas Pode enfim, ser, sim. não tá explícito. E poderia ter sido mais falado, né? Não sei se isso deixa a série melhor ou pior, mas você foi falando e isso me veio pela cabeça. Isso me passou pela cabeça. Então, é isso, assim, é uma questão que apareceu, eu discuti até com a Marina sobre esse assunto, a gente conversamos sobre a postura radical, né, dessa coisa de, tipo, tem uma postura mais radical que diz que ninguém é hétero, todo mundo é forçado, aí eu discordo, eu acho que esse meio padrão do hétero, tipo, tem motivo para serem minorias e maiorias, e a maioria, nesse caso, é heterossexual, porque é. Da mesma maneira que a gente não questiona quem é homossexual de nenhuma maneira, se questionar a heterossexualidade também é complicado. Mas eu acho muito interessante o ponto em que a gente pode estar por esperar o padrão de todas as pessoas e tudo mais, estar pondo pessoas que não são heterossexuais numa vida frustrada, numa vida ruim, numa vida menos feliz do que ela poderia ser. E essa série levanta, por causa desse relacionamento, essa dúvida, essa questão. Sim. Então é isso. Então vamos pro próximo, para não ficar tão longo. Já tá longo, mas... Vamos. Bom, vamos falar então do Lovecraft Country. Sim, em português ficou Território Lovecraft, né? Uma boa tradução essa. E que foi a grande aposta da HBO aí de série, acho que depois do Watchmen, era uma série nessa pegada de grande orçamento, uma coisa mais pop, mas subvertendo um pouco, principalmente na questão racial. Acho que tem umas semelhanças grandes aí nesse sentido. A grande diferença é que uma foi com o Damon Lindelof, que era um cara super experiente de showrunner famosíssimo do Lost, do Leftovers, super bem falado pela crítica, um pouco menos bem falado pelo público, e adaptando um material também super consagrado. E no caso do Lovecraft Country, a criadora é a Misha Green, que não tinha nada tão grande assim antes disso. Ela é uma escritora, uma roteirista de série de TV. Ela começou no Sons of Anarchy, é o primeiro crédito dela aqui no IMDb. E fez mais coisas mais pop, assim. Ela fez aquele Spartacus, algumas coisas. Ela fez Heroes, ela fez 2 episódios. Ela fez Helix. Ela fez Helix, bastante não, né? Só 3 episódios aqui. 3 episódios, mas bom. E aí ela criou uma série antes disso chamada Underground, que eu não conheço. Mas é uma história de resistência. Que já tem a questão racial aí, que até então não tinha aparecido, né? No Sons of Anarchy não necessariamente tem. Mas enfim, a primeira série que ela fez foi essa Underground, que aparentemente não deve ter feito tanto sucesso, pelo menos não aqui. Então ela ela conquistou essa série muito grande pra HBO. Então acho que essa foi a diferença. A diferença de uma pessoa muito experiente fazendo Watchmen e uma pessoa menos experiente fazendo Lovecraft Country. Então Lovecraft foi mais uma coisa mais experimental. Avisaram que ia sair, fiquei bem interessado.
parece interessante, né? Vamos ver. Eu não tinha lido o livro, não conhecia. Pra falar a verdade, eu conheço o Lovecraft muito mais pelas adaptações do que pelos livros. Eu li uns contos soltos dele só, não sou especialista no autor. Profundo conhecedor, também Eu não. sempre fui do time Edgar Allan Poe, esse eu adorava, e o Lovecraft era um B dele pra mim, assim. Tem gente que vai achar que não, mas pra mim Pro sempre foi Edgar isso. Allan Poe eu digo nunca mais. Mas eu também, eu gostava bastante. Inclusive, adaptei na faculdade um Edgar Allan Poe, Barril de Amontilhado. Lembro com muita saudade desse tempo de faculdade de cinema. E vamos falar a verdade, verdade precisa ser dita sobre esses dois homens, dois otários, né? Puta que eu O pariu. Edgar Allan Poe eu não sei tanto de ser otário. Deve ser também, né? Casou com a prima, etc. Mas Não, ele era meio misogininho, assim, pra caralho. o Então, Lovecraft é especialmente racista, assim, abertamente racista. E vocês podem culpar a época da eugenia, não sei o quê, mas não acho que cabe, não. Acho que você pode ser escroto em qualquer situação, qualquer ambiente. E ele era um escroto mesmo, principalmente na questão racial. E é escrotíssimo, né? isso. Não tem nada que salve. Então, eu acho que uma das coisas mais belas dessa série, mais delícia, é que ela é contada por pessoas negras. Sim, O resto importa muito menos. É só de pegar um autor que é racista conhecidamente, contar com pessoas negras a história, é tipo uma delícia, é feliz demais. pois é. Eu sou. Então, diferente do Watchmen, que a perspectiva racial, que também é principal ali, foi para complementar o material original, dessa vez a perspectiva racial tá para confrontar o material original. Tudo bem, o material original é o livro, mas o livro já fazia isso com o autor. Aliás, quem que é o autor do Lovecraft Country, do livro? Matt Matt Ruff. Ruff. Mas o livro é bem novo, o livro é de 2016. Lovecraft Country é uma releitura e um desafio, é um confronto ao autor que sempre foi muito racista, porque coloca o protagonismo na mão dessa família negra, família e amigos ali, círculo de pessoas negras, basicamente tomando não, mas sendo afetado e participando da história que é contada sempre do ponto de vista de pessoas brancas ali de Massachusetts, aquele mundo, aquele universo que o Lovecraft criou, que uma sacada bem legal dele foi que ele criou todas essas coisas e deixou, não foi bem domínio público, mas ele incentivou outras pessoas a usarem o universo dele, outros autores, sem cobrar por isso. E então, além das histórias que ele criou, alguns elementos das coisas que ele fez estão em outras histórias, tipo o Necronomicon no Evil Dead, por exemplo. Ou, sei lá, a Universidade de Arkham está homenageada no Asilo Arkham do Batman. Então, o universo dele... Ele foi o primeiro código aberto do mundo. praticamente. Então, é uma coisa bem legal que tipo, ele sobreviveu na mão de outros autores que não estavam sobre uma mesma editora, não estavam sobre o mesmo autor, um criador por trás. Não é tipo uma DC que cuida de todas as histórias do Batman, mesmo que sejam autores diferentes. Não, qualquer pessoa escreve ali no universo dele e tá valendo e ninguém vai ter problema com isso. Então isso fez com que ele ficasse muito influente, né? Apesar dos problemas dele. Então, o que o Matt Ruff fez foi dizer meio que, então vamos virar isso aqui de ponta cabeça, né? Vamos dar protagonismo para outras pessoas. A gente não vai falar do livro porque ninguém leu, mas a gente vai falar da série. Como é que você entra esperando uma série baseada em coisas de alguma ligação com Lovecraft? O que você entrou esperando nela? Bom, começa que é dos anos 50, né? E as histórias do Lovecraft são dos anos 20, 30. Acho que até um pouco antes, algumas vezes. Então já dá pra ver que não era uma coisa que, vamos contar a mesma história e só vamos mudar o protagonista. Não é isso. É só usar o cenário mesmo. Então eu esperava que fosse uma série em que os elementos Lovecraftianos seriam subvertidos. E isso meio que acontece, não é bem assim. Eu acho que o mais legal da série pra mim
é como que a série fala sobre a questão racial o tempo todo. A série é sobre a questão racial. Não é um ponto de vista racial só. Os protagonistas estão o tempo todo lidando com a questão racial, como que é ser negro nesse mundo abertamente segregado. E é muito legal ver algumas coisas dessa segregação que a gente só ouviu falar, né? Até onde vai, como por exemplo, os negros estarem na rua depois das 6 da tarde, né? Coisas desse tipo, assim, eu achei muito bacana. Sunset Towns, né? Que é uma coisa que acontece logo no primeiro episódio. São cidades tão racistas que se aparecer um negro depois do pôr do sol, pode ser linchado. Porque pode, para diminuir o crime, sei lá. Tem coisas terríveis que realmente aconteciam nos anos 50, infelizmente. A série inteira, apesar dela variar bastante de episódio para episódio, é só sobre a questão racial, sobre como é ser um negro nesse universo em que os brancos dominam, te colocam para baixo o tempo todo, e ainda por cima eles ainda têm acesso à magia. E ainda por cima isso. O Lovecraft tem sempre essa questão dos Elder Gods aí, do Cthulhu, etc. Cada episódio, assim, eles contam a mesma história do começo ao fim, só que cada episódio tem um ponto, não é um ponto de vista, mas tem um approach diferente. Então ele fica quase como uma série de antologia. Tipo, vai ter um episódio que é mais focado em Casa Mal-Assombrada, vai ter um episódio que é mais focado em aventura, tipo quase Indiana Jones, assim. Assim, não, é muito Indiana Jones. Pois é. Vai ter episódio que tem, sei lá, ficção científica. Tô tentando não dar spoiler nem do começo, assim, porque... Sim. E isso faz com que a série seja muito irregular, pro bem e pro mal, assim. Mas já digo de começo, assim, a série tem muitos pontos altos e muitos pontos baixos. Só que os pontos altos valem muito a pena. Então acho que mesmo que em alguns momentos ela se perca, e ela se perde, já digo já que a série se perde grande, quando ela acerta muito bem, assim, é muito legal. E não só é bem feito e as ideias são legais e bem realizadas, mas o comentário por trás é muito interessante, muito inteligente. Eu fui acompanhando tanto a série quanto o podcast oficial da série com uma das roteiristas, que não é a criadora, e uma outra host, que são duas mulheres negras, e elas discutem não só o episódio, ficam babando ovo no episódio, ó, normal. Quando o podcast oficial, geralmente isso acontece muito. Mas elas também falam muito de material adicional. Assim, então esse episódio falou de tal coisa, então coisa que a gente usou para fazer esse episódio foi uma palestra do James Baldwin em 1950 e tanto. Ou um texto acadêmico sobre a situação dos negros de tal e tal forma. E elas falam essas coisas, além de falar de curiosidades do episódio, elas informam, sim. Elas dão tipo, quase que uma lição de casa. E dão o ponto de vista delas e tal, esmiuçam um pouco. Então, ouvir elas falando depois me ajudou a aprofundar as coisas boas que a série tem. Eu recomendo bastante. Legal, isso é bom. Se você ouve podcast com bastante frequência, assim, é legal assistir e ouvir. Às vezes enche o saco do jeito que elas falam, ficam babando ovo pra série, mas isso é normal, assim, isso você passa por cima. Então a série tem conteúdo, ela tem estofo, mas eu acho que ela peca muito em algumas coisas, assim, que pessoalmente, assim, pra mim, eu acho que tem a ver com a experiência da Misha Green como showrunner. Eu achei que a motivação dos personagens... Motivação não, mas questão de plot, o problema ali é plot. O problema é, eles vão de A para B e eles vão de A para B porque tal coisa aconteceu e eu entendi por que isso está acontecendo e isso faz sentido para aquele personagem. Eu acho que isso é muito falho na série no geral, até nos episódios bons. Você fala, sério que eles vão fazer isso? Por que está acontecendo tal coisa agora? Isso não faz menor... Algumas vezes você fala, não faz o menor sentido. Eles estão fazendo isso porque o roteiro diz que tem que fazer. Mas apesar de tudo isso, os personagens em si são muito bem construídos. Você sabe, como a gente está falando do Bly Manor ali, a série passa um tempo com os personagens, com a parte interna dos personagens. Assim, você sabe o que motiva o personagem a fazer o que ele quer fazer de uma maneira geral. Na maneira específica de tipo,
eu vou daqui para ali fazer tal coisa porque eu quero resolver tal coisa. Isso eu acho que é falho. Mas na questão interna dos personagens eu acho que funciona. Então, apesar da série ter essas falhas de plot, os personagens são carismáticos e interessantes o suficiente para você querer, pelo menos para eu querer saber o que vai acontecer depois e me importar com eles. Além disso, tem algumas ideias muito legais, muito bem feitas. Praticamente episódio sim, episódio não, assim. Você sentiu uma coisa parecida, não? Senti, não. Eu acho que assim, no começo, o começo foi estranho, né? Porque o primeiro episódio eu achei muito bom. Eu achei que te deixa super na vibe certa. E aí eles têm uma deslizadinha, né? Então, a grande cagada dessa série inteira é que o segundo episódio é muito fraco. E isso é meio que universal, assim. Vejo muita gente falando a mesma coisa. E quando o seu segundo episódio é fraco, você desencana, cara. É muito fácil pular fora da série. E assim, o primeiro Sim. episódio é bom, eu gostei bastante. Eu acho que a parte de terror dele é mais fraca. Acho que até falei do episódio aqui, em outro episódio, quando a gente estava começando a assistir. A parte social da família negra ali em Chicago e tal é ótima. É mais forte. A parte de terror mesmo, quando começa a aparecer monstro, não sei o que, eu acho mais fraco. Mas beleza, passa. O segundo episódio é muito meia boca. Ele parece que ele corre uma temporada inteira em um episódio. Aí o terceiro episódio é fraco também. Mas depois do terceiro, cara, 4, 5 e 6 são excelentes. Assim, falar a verdade, 4, 5, 6, 7 e 8 são excelentes. Então, compensa bastante, assim. Mesmo que você... Então, se você tá nessa de, comecei a ver, achei meia boca e tal, é meia boca. Primeiro e segundo episódio são meia boca. O terceiro é mais ou menos. Não. O primeiro eu gostei muito. Achei o segundo e o terceiro meia boca. Aí o quarto já é mais legal, e o quinto é excelente, e o 6 é excelente, e o 7 é excelente. Sim. E é legal porque aquilo que eu falei, cada episódio tem um estilo. Né? Tem um de assombração, tem um episódio que se passa inteiro na Coreia, porque o personagem é o veterano da Guerra da Coreia. E é um puta episódio legal. Eu gostei bastante dessa... Tipo, eu demorei a acostumar a variação de estilo. No começo eu achei... Me deu até um pouco de vontade de rir, assim. Porque o primeiro que você sente muito o estilo mudando, ele é Indiana Jonesco, né? Aí você fala... Tá. Talvez por isso eu tenha achado ele um pouco meia boca. Porque foi a primeira mudança forte. Que o 2 eu não consegui dizer se ele foi uma mudança de estilo ou não. Porque eu achei ele todo mais fraco, então eu não consegui saber se eles estavam testando alguma coisa ou não. E aí você tem a mudança narrativa em todos a partir dali, né? Todo episódio é diferente do anterior. Bom, vamos fazer aquele finalzinho pra gente poder falar de spoiler. Você indica, então? É uma série que você indica? Eu indico sim. Eu acho que ele sofre do mal do X-Files um pouco. O X-Files foi famoso por cunhar os termos monstro da semana e mitologia. Então, todo episódio que era sobre a conspiração alienígena que o Mulder tinha que investigar com o Cigarette Smoking Man, tudo que tinha a ver com a linha central da trama, geralmente é muito ruim. Tem gente que ama e eu detesto. Quase sempre, assim, com raras exceções. Todo episódio que era... Vamos fazer um episódio sobre um monstro que mora numa gaveta. Esses são legais. O Monstro da Semana é bem legal. O Lovecraft Country quase chega nesse ponto, assim. É porque ele não é tão separado, assim. Ele tem essas mudanças de estilo e eu acho que ele brinca muito bem com os estilos. Mas isso é uma coisa que muda, né? Eu antes assistindo o Arquivo X, pra mim, os episódios que tinham... a ver com a história e tudo mais. Eu assisti da primeira vez, né? Que tinha mais do pano de fundo do Arquivo X. Eram os que eu mais gostava. Eram os que eu ficava, tipo, revirando depois, pensando. Eu já não gostava, Monstros da Semana, desde a época. É mesmo? Nossa, não. Pra mim era total. E aí os Monstros da Semana eram sempre os que eu ficava... Mas aí você cresceu. Legalzinho. Isso, então. E aí eu reassisti diversas vezes o Arquivo X, né? E assim, os Monstros da Semana são muito legais. Sim. Então, isso acontece bastante na série. Então, os episódios têm essa perspectiva diferente. Ele quer brincar com tal coisa, eu acho que brinca bem. Mas quando ele quer avançar a história, quer falar da família do Ericus, do passado, da ligação dele com magia e tal,
aí eu acho que a série tropeça. Não só nisso, eu acho que na questão de plot mais simples também tropeça, mas a parte temática aí eu acho um problema, assim, eu acho isso tira muito da série, porque afinal é o que vende mais a série, é isso, né? Vai contar essa história e a história não é tão boa quanto as brincadeiras que você O faz em volta. resto, né? E assim, não só as brincadeiras, mas os temas e as coisas muito profundas e muito legais que tem nos episódios estão ali. É só porque. E aí, às vezes, até estão costuradas na trama. É só que o Sim. jeito que a trama é contada eu acho fraco. Assim, eu acho problemático em muitos momentos. Eu concordo com você. É uma série que eu indico e é uma série que eu peço um pouco de paciência, porque ela demora um tempo pra chegar no ponto que ela quer e quando ela se solta, e ela se solta muito bem próxima do fim, ela é uma série grandiosa, é uma série que vale muito a pena. Mas ela demora pra chegar nesse ponto. Ela demora e se você tá indo atrás exatamente, tipo, eu quero saber do passado do Atticus, eu quero entender a parte de magia, talvez isso te deixe mais chateado. Sim. Quero ver Lovecraft, quero ver tudo do Lovecraft aqui. Não vai ter tanto assim. Assim, Não é nessa não é a sua série. até tem, mas tá diluído, tá misturado, tá apropriado. Talvez você não goste, assim. É mais legal Se você é muito. quando eles variam o tema do que quando eles se atêm muito às historinhas do Lovecraft. As Então historinhas não, né? vou Mas deixar aqui um pedido. Vou deixar aqui um pedido. Se você é muito fã de Lovecraft, vem falar com a gente. Conta pra gente o que você achou. Conta pra gente aonde a mexeu. gente tem amigos muito conhecedores de Lovecraft, mas a gente não conseguiu agenda para gravar com eles. Mas fica aí o convite para conversa. Vamos para spoiler? Vamos pra spoiler. Então tá. Então spoilers para Lovecraft Country a partir de agora. O que eu mais gostei acho que foi o da Coreia, de todos. É um episódio muito bom. É um episódio muito bom. E assim, não tô nem falando por ter a Jamie Chung, que eu já tinha acompanhado um pouco antes. Até fiquei surpreso. Ela tá super bem na interpretação. Eu acho que o monstro que escolheram é muito legal. A raposa É, das nove tem um nome caudas. lá em coreano, mas não lembro. Mas o equivalente nosso seria Kimiho. 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 Mas o equivalente nosso seria de uma sucubus. Sim. É que ela age como um sucubus, né? A Jai. Sim. Mas eu achei o episódio mais. E assim, é um episódio que é super bem feito, nesse sentido de o monstro é interessante, as motivações são interessantes e tal, mas ela tem pouquíssima ação depois disso. Tu faz o episódio inteiro com ela, e depois ela aparece no final, meio do nada, meio forçado. E ela tem uma parte. Você nem viu, né? Você não viu o final, você não viu o último episódio. Não. Mas eu sei, eu li. Ela tem uma Eu sei participação que ela volta. no último grandioso momento ali, mas é muito. Não precisava. Não, assim, tá sobrando ali. Pra alguém que foi tão importante, que teve o episódio inteiro sobre ela, Foi mal aproveitado. foi mal aproveitada. Toda a jornada dela Isso nos Estados Unidos é mal aproveitada. é foda. Então, o último episódio, pra você que não viu, e já com spoilers, sofre do mesmo mal do segundo. Assim, não acho que é tão ruim quanto o segundo, mas é fraco. Acho que é o segundo ou terceiro pior episódio da série. Mas eu gostei muito desse, da Coreia, gostei muito do sci-fi lá, do No seguinte, multiverso. né? Sim. E também tem um problema parecido. É um episódio tão interessante, com uma conclusão tão importante, do tipo, ela atingiu um nível em que ela pode dizer o que ela quer e ela viveu 300 anos numa terra alternativa e tal. Ela não é um personagem importante na série. Não. Ela cresce muito para um personagem que tem muito pouca consequência na série como um todo. Sim. Ela começa pouco importante, ela começa como uma esposa que vai ficar em casa, e aí você acha que ela vai crescer, porque depois que o marido morre, ela começa a investigar, ir atrás e mostra a independência dela, super legal. Mas no final ela também quase não aparece, assim, a função dela no final da série é mínima. Então não valeu. Assim.
Então, por uma personagem tão interessante, ela não tá justificada ela ter tanto poder assim, e não tá justificado como usaram ela no final. Foi mal aproveitada. Isso eu achei. O que mais aí que teve de legal? O último que você viu, que é o de Tulsa, é muito bom também. Sim. Que tem viagem no E tempo. que legal, né? Eu acho que assim, eu fico muito feliz desse marco na história americana que pra mim, juro pra você, é quase um Mandela Effect, assim. Não, também não sabia. Porque Mas, cara, a grande maioria dos americanos também não sabia. Se você não é como é negro, que um negócio tão grande assim não tava representado em lugar nenhum, cara? É um é como se a absurdo. gente não soubesse de Zumbi dos Palmares. É? E muita gente não sabe Caralho. também, né? Se for ver. Né? A gente sabe bem por cima. Mas deram na escola, né? Pelo menos. Mais ou menos, né? Sei lá. E É, bem pouco. mas eu não sei como. Um massacre desse tamanho. Puta que pariu. Mas que bom que a cultura pop tá trazendo isso de volta pro. Obrigado, E HBO, tá, né? e tá esbofeteando na cara de todo mundo, né? Tipo, não dá pra você fugir. Ah, não vi o Watchmen, então toma o Lovecraft Country. Ah, não vou ver. A próxima vai ter também, filha da puta. Uma hora você vai. Uma hora o massacre de 21 em Tulsa vai chegar na tua cara e você vai tomar Tacaram porrada. bomba na rua, avião tacando bomba na rua pra matar os negros da cidade porque eles estavam muito bem sucedidos. É foda, é pesado. Foda. É pesadíssimo. Mas eu gostei do episódio porque tem a brincadeira de viagem no tempo, que é clássica, mas eu acho que ela é bem feitinha, assim, não é enrolado, assim. Faz sentido o final, o cara misterioso que vai salvar o pai dele jovem, ser ele mesmo. Nada que a gente não tenha visto 200 vezes antes, mas é bem feitinho. Eu É bem gostei. feitinho. Não, é assim, não inventou a roda, Sim, mas entregou a roda andando. sim, Ela gira. Tá ótimo. Não veio com uma roda quadrada. sim. Tá bem bonito. Não, então, essa sequência é muito boa. Eu acho que do Meetman Daigu, o sexto, até o nono, todos são muito legais e todos valem muito a pena. Eu não posso falar do Full Circle, infelizmente eu não assisti, perdão pessoal. Eu vou fazer o catch-up agora à noite. Digo para vocês que eu já sei que ele não é dos melhores, inclusive ele é a pior nota É pior que o segundo até? do... É pior, é 7.1 o segundo, ele é 6.8 Nossa. no IMDb. Isso é mau sinal. Não só porque é ruim mesmo, sinal. mas se a nota tá tão baixa assim, é mau sinal para próximos projetos. Exato, para a próxima temporada. Vamos falar aqui um pouquinho de algumas coisas interessantes, tá? Eu gosto... O que você achou da Ruby no sentido dela virar a mulher branca? Eu acho que ela é o ponto mais complexo da série. Assim. Ela levanta as questões mais interessantes e mais difíceis e mais sem explicação, mais sem resposta. Certo e errado, sem moral, sem você poder se posicionar. Eu concordo. O episódio dela é o mais grotesco, assim, acho que é até o mais interessante, porque é questão de body horror mesmo, dela derreter e virar outra mulher, assim. Quer dizer, ela derreter a outra mulher pra voltar a ser ela. Mas as questões que ela fala. Acho que a gente podia até ter falado e não falamos que tem gore Tem muito gore. na série. E é um gore bem feito na maior parte do assim. tempo. É gore mesmo. É esse episódio principalmente. O da Coreia também, mas esse acho que é até mais. O terceiro tem uma cabeça... Tipo, o terceiro é o primeiro que ele fala assim, olha, amigo, é gore mesmo, você vai ver... É pior que o Tarantino, Mas tá? é O gore de Tarantino fantasma. É que eu falei, eu não gosto de fantasma. Não. O gore que tem, que é da hora pra quem gosta, né? É o cara... a cabeça sendo decepada e o corpo caindo e o sanguinho ficando escorrendo. Do elevador, né? No pescoço, é foda. É. E é tipo, fica uns 2 segundos a mais do que seria ok na cena do pescoço ali. Só mostrando o pescocinho sangrando. Sim. Mas você falou da Ruby, o legal desse episódio dela, em que ela tem a oportunidade de virar a mulher branca lá, é que ela levanta questões que realmente, tipo, beleza, ela quer ser a mulher branca, ela percebe que ela pode ter vantagem fazendo isso, e mesmo que ela não queira especialmente ser branca, ela quer ter a vantagem de ser a mulher branca ali naquele ponto, e ela vai fazer o que ela quer porque ela tá cansada de apanhar na vida.
Isso eu acho que é muito legal na série, como um todo, dos personagens principais, em que ninguém é bonzinho. Uhum. A Lori só se importa com ela mesma, ela não se importa com a irmã, ela não vai no enterro da mãe, quer dizer, não foi no enterro da mãe porque ela estava presa, mas ela, é- Letty. ela, Letty. ela é colocada como uma pessoa que só se importa com si mesma. O Ericus, cara, no episódio da Coreia, em que ele chega lá e mata a pessoa porque ela é suspeita de ser comunista, é uma coisa totalmente plausível de ter acontecido e tal. Mas como é que Uhum. você mantém simpatia por um personagem desse? Que matou a melhor amiga da Kimiko lá, que era alguém que ela tinha um apego emocional grande, totalmente de graça, porque ele estava seguindo ordens. E beleza, tipo, como é que você, espectador, consegue manter esse cara como um herói? Uhum. Ele dá mancada em vários momentos, mas essa, assim, é muito claro, assim, o cara não é bonzinho, Ele assim. quase quebra o pai dele na porrada. Sim, e ele é homofóbico, porque como é que você vai pôr o cara não homofóbico nessas condições, né? Anos 50, com o pai que batia nele, é óbvio que ele vai ser homofóbico. Tipo, não tem por... se ele não fosse, ia ficar muito descaracterizado. É, mas É, eu acho enfim, que eu acho que o Montrose e a Ruby, eles trazem questões muito sérias, muito profundas de debate e sim. de conhecimento, assim, de fazer você parar e refletir. São dois personagens que têm linhas de história muito interessantes, assim, muito O difíceis. Montrose tem todo o trauma da vida inteira, tanto do homossexualismo latente dele, latente não, que ele teve que esconder a vida Uhum. inteira, inclusive casando e teoricamente tendo um Tendo filho, filho. quanto o trauma que ele teve em Tulsa, em que morreu quase toda a família dele e ele viu o crush dele ali tomar um tiro na cara e como que ele internalizou isso e transformou isso em violência e em coisas ruins pro filho dele, pro próprio filho dele depois. Então realmente tem muita coisa ali. Quando ele mata aquele espírito, aquele hermafrodita que surge meio do nada naquela sala do museu, que inclusive é outro plot point que é jogado e nunca mais é lembrado praticamente, dá pra ver que o cara também ele não é bonzinho, ele não é um herói, ele também não é só o vilão. Os personagens têm estofo, isso é que é legal. Tipo, tem de onde tirar ali. Eu só acho que o jeito que tá colocado na série tem problemas. Mas realmente, Sim. ele e a Ruby realmente são os mais profundos ali. É, eu acho bem interessante. Os dois personagens trazem essas dúvidas. Eu acho que justamente com o Montrose especialmente, por ele ser esse cara mais violento na vida toda, eu fico esperando em vários momentos ter uma chavinha que ativa nele dele não aceitar e ele combater as sensações que ele tá tendo. Então, tipo, tem aquela sequência que ele tá vendo as drags se arrumando Sim, pro show e tudo mais. E ele não, e eles estão comentando que ele não beija e coisa assim. E aquilo eu fico falando, mano, isso vai ativar uma chavinha, uma hora esse cara vai explodir aí dentro, porque ele não vai saber lidar, sabe? Tipo, é bem legal, assim, a tensão que algumas cenas menores acaba trazendo justamente por você entender um pouco mais o personagem, assim, eu acho bem interessante. sim. A Ruby também, a Ruby em diversas cenas, né, quando ela tá junto das outras mulheres brancas, você tem essa sensação, assim. Minha única tristeza com a série é que eles mataram muito cedo o George. Ele é um cara bom, né? Ele volta O, em o- termos, assim, mas foi um dos problemas do segundo episódio. Meio que tava sim. claríssimo que ele ia morrer, porque quando ele sai de viagem, ele fala pra mulher dele: da próxima vez você vai comigo. E aí você tem certeza que ele vai morrer porque não vai ter uma próxima vez. É certeza absoluta. Uhum, uhum. Qualquer um que manja de narrativa um pouquinho já sabe, né? É o Mas o. Chekhov's, é a ligação, últimas palavras de Chekhov. A outra questão profunda e legal que é explorada, mas não muito, é no episódio do multiverso lá, que a mãe é colocado para ela ver se ela vai abandonar, praticamente abandonar a filha dela. Ela, no fim, ela acaba voltando, ela meio que sabia que ia voltar em algum momento, mas ela precisa se colocar num cenário em que ela não se prendeu com casamento e nem com filhos.
Então ela precisa se colocar dançando em Paris ou guerreando e vivendo outras vidas. É interessante isso, como é que você aceita os papéis que são impostos para você, principalmente se você é uma mulher negra nos anos 50, como que isso é muito mais sério, e é sério até para gente que não é de minoria, isso acontece. Você vai se colocando em caixas, né? Você vai se refinando assim, e isso te impede de fazer muitas outras coisas. Eu tenho 2 filhos, eu não vou, sei lá, fazer uma excursão de volta ao mundo mochilando. Fica mais difícil. Fica mais difícil, sem levar eles, né? Então, é legal porque colocam na boca dela, assim, ela fala, tipo, o George, que ama muito ela, o marido dela, ama, mas também prende ela. E que é uma coisa que a gente tem que meio que aceitar, que essas duas coisas podem conviver. Você pode amar muito uma pessoa e querer o bem e querer o melhor potencial da pessoa e, ao mesmo tempo, impedir que esse potencial se realize pelo simples fato de você estar lá do lado dela. Ela resolveu viver outras vidas, porque ela pôde, sem a filha e em alguns momentos sem o marido. Felizmente não, mas sei lá, ela teve a chance de voltar, só que quando ela voltou já era meio tarde, a menina já estava assombrada por aquelas personagens muito loucas que mataram o braço dela e estavam transformando ela naquele monstro lá, Bobo. Diga bobo. Diga bobo. Então, legal, olha, quanta coisa super interessante, assim, que se você pode deixar passar e falar, a série não faz sentido. Muitas vezes ela não faz sentido, mas se você se esforçar para passar por cima desse sentido, tem muita coisa interessante ali no meio. Então, por isso que... Eu acho que tem alguns pedaços bem... com boas sequências. Eu gostei, eu acho que é uma série com experimenta bastante e em algumas vezes que ela experimenta, ela acerta em cheio, assim. Para uma série com 10 episódios, se a gente pode falar que 4 são muito bons, eu acho que com mais alguns ali, de médio para bom, é uma série que vale a pena ver. Sim. Então é isso? É isso. Fiquem à vontade, venham conversar com a gente. A gente quase com certeza esqueceu coisas falando dessas 2 séries. E é ótimo ter a impressão de vocês. Yes. Se você quiser falar com a gente, procure a gente nas redes sociais, no Podcatching Up, tanto no Instagram quanto no Twitter. Isso, no nosso Facebook é facebook.com/podcastcatchingup. Ou manda um e-mail pra gente no podcastcatchingup@gmail.com. Isso. Pessoalmente, eu tô no Twitter, eu sou @dedonato. E eu sou @odesinformante. Isso, acha a gente lá. E logo mais a gente volta. Até a próxima. Falou!